foram atingidos ainda em território americano, e 2 caças da Força Aérea Estadunidense ainda os seguiam. Mas o piloto acionou a força máxima. E mesmo com a nave avariada, ainda conseguiram abrir boa vantagem. Mas o dano foi muito grave. A nave começou a perder altitude e força muito antes do que eles pretendiam, que era chegar ao Polo Sul. Tiveram que pousar num descampado e detectaram que os caças chegariam ali em menos de 1 hora. Deixaram a nave e acionaram o modo disfarce. Não era uma nave muito grande, mas ao acionar o disfarce, ela diminuía para o tamanho de um carro popular e ficava totalmente transparente. Mas pelos danos sofridos, o disfarce não funcionou. E a nave ficou menor, mas totalmente exposta. Os 5 tripulantes deixaram a nave e decidiram se espalhar, pois assim seria mais fácil despistar os perseguidores. 2 correram na direção da cidade mais próxima, muito desorientados, porque ainda conseguiram avistar carros do exército e da polícia se aproximando rapidamente. Um decidiu que ficaria para trás para despistar os militares e os outros 2 correram em direções diferentes. Antes de separarem o grupo, o piloto alertou: "Cuidado com os humanos. O contato com eles pode ser mortal para nós. A pele deles é extremamente tóxica para nós." Inflados por esse medo e pelo fato de não terem um plano de fuga definido, os 2 seres apenas correram e se viram no meio de uma cidade relativamente pequena. Já não tinham mais a noite para proteger da visão humana e agora era necessário sobreviver até que alguém desse por falta deles e viessem buscá-los. Um deles se viu no local com vários animais enjaulados e achou que ali seria um bom lugar para se esconder. Mas não foi muito feliz. Foi logo detectado e os humanos fizeram um estardalhaço e ele foi capturado muito rápido. Foi transportado para um caminhão e depois para um hospital. Foi sedado e depois disso não se teve mais notícias dele. O segundo estava no meio da cidade. Escondeu-se de esquina em esquina, atrás de veículos, atrás de muros e entrou num pequeno caminho que tinha vegetação dos lados. Já estava exausto de medo e desespero. Abaixado no meio do mato, sem saber para onde ir, avistou 3 humanas que apontavam para ele e gritavam coisas ininteligíveis. Elas saíram correndo e ele, por sua vez, correu para o outro lado. Atravessou uma segunda rua e subiu no monte. Deitou-se no chão e, no meio do seu desespero, se deu conta que as humanas aparentavam ter medo dele. Deu-se conta que os humanos eram menos corajosos que ele supunham e que isso poderia ser usado ao seu favor. Tentou telepaticamente fazer contato com os outros tripulantes, mas apenas um respondeu. Perguntaram a posição um do outro e, pela posição do sol, conseguiram determinar que não estavam tão longe. "Eles pegaram a nave", disse o piloto que ficara para trás. "Não vamos conseguir sair daqui tão cedo." "Não se preocupe. Não deixe os militares pegarem você. Eu tive uma ideia. Juntos talvez a gente consiga fazer contato com a base no Polo Sul. Sozinho não tenho força mental, mas já te adianto uma coisa. Eles têm medo de nós." "Mas por que eles teriam medo de nós? Nunca fizemos nada contra eles", respondeu o piloto. "Se não havia motivo para medo, agora haverá. Eu voltarei para pegar nossos irmãos. Não importa quantos humanos isso me custe." Paranormal FM.
No ar, Paranormal FM, com Fernando Ribas e Leonardo Marques. Coados de plantão, mais uma semana de medo e terror na sua... Paranormal FM. 100 mil downloads. Pão de queijo. Coxinha. Toicinho. Acredite, se quiser. Hoje, muito especialmente, com a presença sedosa e lubrificante de PH Carvalho. Meu irmão, a galera já vê que ele tá aqui, já traz público, né? O cara famosaço. Vibe diferente, né, velho? Vocês estão vendo que o episódio tá mais leve, tá mais tranquilo hoje. É minha presença aqui, meu amigo. Até o Ribas sorriu hoje. Eu não duvido nada que a história de abertura de hoje teve flores, borboletas e unicórnios, não duvido nada. Sim, e um belo arco-íris. Muito bem, senhoras e senhores. Hoje eu diria que nós apelamos. O que você diz, Ribas? Cara, eu vou ser bem sincero, cara. Eu tive resistência em gravar esse programa aí. Porque eu já tava meio de saco cheio de falar disso. Mas uma galera pediu, inclusive o PH ficou enchendo meu saco aqui. E aí... falei, bom, vamos lá, né? E como quem manda aqui, na verdade, é o PH, nós somos só os laranjas do PH. Pois é. Cara, olha só, eu gosto desse assunto. O Ribas falou que não queria falar. Eu gosto dele não. É uma forma de protesto, vai sim. É mais uma razão, né? Mais uma razão. Sim, né? Exato. Calma. Não é que eu não gosto. Eu gosto do assunto. Só que eu já falei muito desse assunto e uma galera já falou exaustivamente também. Eu não acho que tem muita novidade pra trazer aqui, entendeu? Mas, assim, eu acho legal até pra apresentar o caso pro Léo, apesar dele conhecer, né? Mas ele não conhece muito a fundo o caso. Então aí eu já acho que já valeria a pena. Aqui a gente tem 3 camadas diferentes. Ribas saturado, PH apaixonado e eu serei iniciado. Então vai ser interessante, cara. Os pontos de vista que vão colidir de uma forma interessante. Você já percebeu e já sabe que hoje nós vamos falar sobre os acontecimentos ufológicos em Varginha. Então, galera, segurem-se aí nas suas cadeiras, liguem as suas suspensões de descrença, porque tudo que a gente fala aqui vocês sabem que é verdade. E se não for, a gente admite que aí o programa é nosso, a gente faz o que a gente quiser. Então, basicamente é isso. Que na verdade não teve ET nenhum, né? Foi um casal de anões. Vocês sabem disso aí, Léo. Eu soube disso, cara. Eu soube disso. Que casal de anões? Todo mundo sabe que foi o Mudinho. O Mudinho tá lá na cidade até hoje, velho. Coitado, velho. Caraca, meu irmão. Que zoeira. É triste, né? Quando te perguntarem qual rádio você ouve, responda ZYP23, Paranormal FM. Vamos começar do começo, gente. Eu vou seguir aqui hoje, mas os caras vão guiar a gente, então eu vou seguindo aqui, tirando minhas dúvidas com PH, Paz e Amor, e Ribas, o nosso malvado favorito. Porra, que sacanagem, cara. Adorei essa, meu malvado favorito. Cara, na real mesmo, o fofo aqui sou eu, cara. O PH, ele é um escroto, cara. No fim das contas é isso, né? Ele paga de bonzinho, mas ele, meu irmão, vocês não conhecem o PH, cara. Eu sou tipo Gollum. Vocês conhecem o Sméagol, não o Gollum. Boa. Maravilha. Vamos lá, galera. Vamos seguir essa pauta aqui hoje. Com certeza esse assunto vai desenvolver, vai desenrolar e a gente vai tentar seguir uma linha cronológica aqui, beleza? É isso aí. Bom, pra gente começar esse papo aqui, eu quero dizer pra vocês que eu lembro quando aconteceu o caso... Sabe aquelas situações que acontecem e tu lembra exatamente onde tu tava e o que tu tava fazendo? Sim, eu lembro que eu passei pela mesma coisa. O caso Varginha é isso pra mim. Cresce o mistério sobre o ET que teria aparecido em Varginha, sul de Minas Gerais. Estudiosos dos discos voadores dizem ter ouvido de militares da região que a estranha criatura foi capturada e depois levada para outro estado. 4 de maio. Ufólogos de todo o país, reunidos em Varginha, soltam o que acreditam ser uma bomba. Eles dizem que já recolheram o depoimento de 4 testemunhas militares e que elas confirmam toda a história. Um ET teria mesmo aparecido em Varginha. Os pesquisadores declaram que já conhecem os detalhes da operação que teria capturado e tirado da cidade a criatura, inclusive o nome dos militares envolvidos. Essa operação foi toda coordenada pelo coronel Olímpio Vanderlei, de Três Corações,
O ET de Varginha é denominado, na linguagem dos ufólogos, de EB, Entidade Biológica Extraterrestre. Eu lembro que na época, eu sempre gostei de ufologia desde moleque, né? Sempre gostei do assunto, filme, consumia muita revistinha de ufologia, muita coisa, até quadrinho, até tenho os quadrinhos aqui. Então, quando rolou o caso Varginha, eu falei, caraca, finalmente eu vou ter a resposta da minha vida, assim, né? De eu querer saber se tem vida fora da Terra, né, cara? Ter a confirmação de ter vida fora da Terra, na verdade. Então, na época, eu fui empolgadaço, cara. Eu fiquei feliz, de verdade, eu fiquei feliz. E aí, eu não sei se o PH teve a mesma sensação aí, na época que rolou esse caso aí. Ô Ribas, pra mim foi meio que chocante, porque eu sempre gostei de ufologia. Uhum. Mas eu nunca me aprofundei muito. O choque, pra mim, foi grande porque eu vi na televisão e noticiário, em jornal. Sim, Jornal Nacional, cara. Sim, isso aí foi o que me chocou. Eu falei assim, caramba, você tá ali, é verdade. É, com certeza. Nós estamos em 96, é uma época que quem tinha internet em casa, ou era dentro de uma faculdade, uma coisa bem limitada, ou era um ou outro que trabalhava em empresa de tecnologia e tinha, mas a internet estava engatinhando. Tinha aqueles CDs de 20 horas de conexão da UOL, né? Do IBEST também. Sim. Discador IBEST. Primeira vez que acessei a internet na minha vida foi em 96, em junho de 96, ia ter um show do Iron Maiden no Brasil, em 96, o Monster of Rock. Eu queria ir, e eu fui acessar a página oficial do Iron Maiden pra saber se preço de ingresso, já tinha vendendo tudo. E eu acessei da casa de um amigo meu que já tinha internet, e eu fiquei com puta medo da gente acessar a página do Iron Maiden, que era em Londres, era na Inglaterra, e pagar inteiro urbano na conta de telefone. Nossa Senhora. Eu fiquei com o cu na mão, falei, cara, você fica de olho na conta de telefone. Se vier lá a ligação pra Londres, sei lá, 10 minutos que eu fiquei olhando a página, você fala pra sua mãe que foi a gente paga. A gente dá um jeito e paga. Ai, cara. Mas enfim, naquela época, então, você não tinha esse contato de você ir na internet pesquisar. Então o que chegava era da televisão. Isso, cara, era o meio de informação da época. É. Como que você não acredita? E as meninas começaram a falar, e descrição do C, desenho disso, desenho daquilo. Cara, marcou, viu? As declarações foram prestadas depois de 3 meses de pesquisas empreendidas pelos ufólogos mineiros Ubirajara Rodrigues e Vitório Pacatini. Eles interrogaram as 3 moças que teriam visto neste lote vazio, no dia 20 de janeiro, uma criatura que não parece nem homem, nem bicho. Aí, de repente, assim que nós olhamos pra lá, assim, aquela coisa estranha, redonda, nossa, tava super estranho. Ai, tinha uns negócios tipo chifre na cabeça. Tinha, assim, a pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. Os ufólogos percorreram toda a região sul de Minas e registraram o depoimento de várias pessoas que afirmam terem visto bem de perto objetos voadores não identificados. Os 2 acreditam que o caso da suposta criatura está relacionado a essas luzes. As aparições mais impressionantes ocorreram nos municípios de Três Corações, São Gonçalo de Sapucaí, Alfenas e Monsenhor Paulo. Os depoimentos foram gravados com equipamento amador. Aquela luz começou a movimentar e vindo na nossa direção. Essa luz parecia que ia tomar conta do carro, era uma luz muito forte, azulada, prateada, não sei te definir o que era. Acendeu todinho. Aí eu imediatamente já voei para trás na parede, fiquei pasmo. Fiquei amedrontado mesmo. Sim, o caso Varginha, pra mim, é aquilo que a gente falou lá no episódio de Roswell, né, dos OVNIs de Los Alamos também. Onde tem fogo, tem fumaça, né, cara? Então, Sim. assim, essa movimentação militar ali em Varginha nessa época já é uma coisa que te chama muita atenção, né, cara? Porque os caras não iam movimentar esse contingente, pô, teve militar americano envolvido nessa operação aí. Então, assim, cara, alguma coisa rolou, né? E aí, cara, de novo, né? O exército não se comunicando, né? Cada um falava uma coisa, e aí inventam mentiras, e aí o negócio não bate, né, cara? Não fecha. E aí eu acho que isso aí traz aquela famosa pulga atrás da orelha, né? Sim, e como diria o Léo, começando do início, o caso Varginha ele começou muito antes das meninas verem as criaturas no muro. Sim, na verdade até justifica a agilidade com que as coisas aconteceram, né? Exatamente. Porque a gente sempre zoou aqui, né, a morosidade, né, do exército americano, nos episódios aqui de Los Alamos e tudo mais, né? Mas depois eles foram se especializando, né, cara? Sim, e nessa época que o incidente de Varginha aconteceu, já existia um protocolo de contenção do exército americano. Não digo do exército americano, mas do departamento americano cuidado desse tipo de assunto. Uhum. O que aconteceu, cara? Esse objeto ele foi monitorado pelo NORAD
na madrugada do dia 20 de janeiro, aproximadamente. Eles monitoraram um objeto não identificado no espaço aéreo deles, nos Estados Unidos. Foram enviados caças para fazer a interceptação desse objeto. Eles tentaram fazer contato com o objeto não respondeu nenhuma forma de contato, eles foram autorizados a atirar. Atiraram, alvejaram o objeto, avariaram o objeto que começou a soltar uma fumaça branca e o objeto simplesmente sumiu na frente deles. Só que eles continuaram monitorando pelo radar e viram que o local aproximado da queda era Varginha. É isso aí. O que aconteceu, cara? Quando a nave já estava, já tinha caído, ou já estava lá nas imediações de Varginha, já estava sendo organizado um protocolo de contenção dessa parada. Foi por isso que a coisa foi tão rápida, porque foi muito rápido que eles conseguiram agilizar isso para acontecer, porque já tinha todo um protocolo preparado. Então não foi uma coisa que os bombeiros chegaram lá do nada, que PM veio do nada, que não. Isso aí já estava sendo orquestrado desde a madrugada. E durante o programa aqui nós vamos falar várias coisas que vai provar isso que a gente está falando aqui agora. Além disso tudo aí, antes da gente prosseguir na timeline aqui desse caso, eu queria saber do Léo qual foi pra ele na época. Como tu recebeu essa notícia aí, Léo? Como é que foi isso? Cara, vou ser muito, muito franco, né? Eu nunca tive interesse, assim, por ufologia. Eu sempre vi os assuntos muito en passant. Então rolou, obviamente, a mídia forte. Eu já falei que eu sou consumidor da Globo. Eu sou fã da Globo. A Globo me acompanhou desde a infância, então não cuspo no prato que eu comia. Eu sou muito grato pela TV Globinho. Mas, assim, eu entendo, né? A força que tem, né? Pra manipular e tal. Mas, enfim, se eu fosse dono da Globo, faria a mesma coisa. E aí começou, cara, só que depois a parada começou a ser esticada de uma forma meio pejorativa, né? Começou a aparecer em programas de humor, Cacete Planeta e tal. E aí, cara, imediatamente a parada perdeu força. Porque parou de ser um assunto sério, né? Exatamente, Léo. Isso aí é coisa do Brasil, né, cara? O Brasil tem essa característica de fazer zoeira com tudo também, né? E em seguida teve o caso do Chupacabras também, né? Sim. Em 97. Final de 96, início de 97. Então, assim... E aí já vem aquela coisa, né? O nome Chupacabra já é um negócio que pode ter conotação sexual e tudo aí, cara, já é prato cheio, né? Porra, aí passa no Gugu, cara, e passa no Faustão simultaneamente. Meu irmão, aí não tem, perde a credibilidade. Cacete Planeta, cara. Tinha o ET de Varginha do Cacete Planeta. Exatamente. Poxa, sempre que eu chegava em pé de alguém falava que morava em Varginha, eu ia perguntar alguma coisa, já começava a zoeira. Eu vou contar uma história exatamente disso aí, um pouquinho mais pra frente. Cara, essa questão da zoeira é complicado, né, cara? A ufologia, na verdade, é permeada por esse tipo de coisa, né, cara? Então não tem nem muito como ficar puto com isso, né? Porque vão zoar, vão fazer piada, né, cara? Sim. Então, complicado. Mas, assim, de fato é um caso difícil de acreditar também, né, cara? Que é um negócio tão absurdo, né, cara? E aí, assim, até fazendo uma adenda que o PH falou de protocolo, eu duvido muito que o Exército Brasileiro tinha algum protocolo pra esse tipo de situação, cara. Não, o Exército Brasileiro não, e nós vamos provar que não era o Exército Brasileiro. Vamos provar? Não, tu não vem aqui falar que a gente vai provar. Toda vez ele vem aqui dizer que a gente vai concluir, de novo, vai provar. De novo. Corta o microfone dele aí, Léo. Eu tô falando sério. Dessa vez eu tenho provas que teve envolvimentos americanos. Eu tenho provas. Eu não tô falando que eu acho ou que alguém prova. E eu vou falar dessa prova mais tarde. Tu vai provar coisa lá no teu podcast, lá na caixinha de abelha, lá do Acredite Se Quiser. Aqui não, meu irmão. Não, nem fala o nome do podcast dele aqui, não. Falei, não, bota um pi aí que eu não quero falar disso, fazer propaganda de graça, não. Ai, cara. Mentira. Mas assim, eu te entendo porque realmente, cara, assim, não dá pra questionar a robustez de provas, né, assim, de provas oficiais nesses casos, cara. Eu acho que é sempre que a gente fica sempre esperando, né, que um governo se manifeste, algum oficial se manifeste, mas assim, de coincidências, de relatos, né, cara, então é muito robusto mesmo. Deixa eu só rearranjar o que eu disse aqui um pouquinho agora, pra trás, direito. Eu vou provar que houve alguma coisa atípica naquela data. Se eram criaturas extraterrestres, eu não sei. Mas que teve uma coisa muito, muito diferente do comum com envolvimentos americanos, sim, isso teve e nós temos provas disso. Pronto, fui claro? Agora, se são criaturas extraterrestres, se são naves de outros planetas, tirem suas próprias conclusões e acredite se quiser. Chupa merchandising. Ai, caraca, meu irmão. Não, meu irmão, não, isso não. Corta aí. Farofa, corta isso aí. Ai, caralho. Boa, mandou bem. Jogou o dado da oportunidade, mandou bem. Pois é. Caraca, é um oportunista mesmo, né? É um oportunista, um sanguessuga oportunista. Às vezes você vai aparecer, sei lá, no jornal falando buraco na sua rua. Você não vai aparecer com o nome da sua hamburgueria na camisa? Caraca, meu irmão. Sim. Tem que aparecer, pô, óbvio. Claro. Vai perder a chance. E lembrando que nós vamos gravar, acredite se quiser, em breve, né? É o Zé do marketing. Vamos lá.
E aí, meus amigos, lá no dia 20 de janeiro de 96, né, às 5h30 da manhã, por volta de 5h30 da manhã, né, a gente não sabe... Tudo que a gente vai falar aqui é baseado em relatos das pessoas que vivenciaram essa situação aí e tudo. Inclusive tem algumas figuras meio controversas também, né? Nós vamos chegar lá. Sim. Mas por volta de 5h30 da manhã, né, do dia 20 de janeiro, tinha uma fazenda chamada Fazenda Mailink. E aí tinha um casal lá de fazendeiros, a dona Oralina e o seu Eurico de Freitas, né? Ele viram um objeto que eles disseram que era semelhante a um micro-ônibus, né? Eu imagino que seja tipo um charuto, né? Alguma coisa assim, ou não charuto, mas mais horizontal, né? Mais compridinho, assim. Exato. E esse objeto estava soltando uma fumaça branca e o gado que estava ali próximo, ali no pasto, ficou muito assustado. Acho que devia emitir algum barulho, né? Alguma coisa do tipo. E ele ficou por ali por mais ou menos uns 40 minutos até sumir por trás das montanhas, né? Parece que ele veio meio que perdendo altitude, né? Pelo que eu entendi. Não. De novo, na cronologia que a gente tem, quando ele foi alvejado lá no espaço aéreo americano e ele empreendeu fuga, ele veio parar aqui em Minas Gerais, em Varginha. Então ele já chegou fudido, provavelmente achando algum local tranquilo para eles pousarem, alguma coisa. Pode ser que quando eles chegaram na fazenda ali, eles viram gado, viram os fazendeiros, alguma coisa, eles não quiseram ficar por ali e se afastaram. Mas o objeto tava caindo aí nessa parte, né? Ele tava voando baixo. Tava voando baixo. Ele não tava perdendo altitude, não. Segundo a dona Oralina e o seu Eurico, ele tava voando baixo, numa altura estável. Entendi. E quando, inclusive, ele passou por cima da montanha, ele escreve lá que ele meio que fez aquela subidinha de descida, entendeu? Entendi. Bom, e aí, como o PH falou, né, ele fez essa trajetória aí passando pela fazenda e ele foi pra direção de Varginha ali. E aí, no mesmo dia 20 de janeiro, por volta de 2 da tarde, mais ou menos, né, uma testemunha civil, né, observou uma movimentação dos bombeiros na região do bairro Jardim Andere, que é um bairro supracitado aí no caso Varginha, né, que foi onde aconteceu tudo lá. Foi o foco. Pois é. E os moradores chamaram os bombeiros, né? Acionaram o corpo de bombeiro para fazer a captura de estranhas criaturas que estavam andando pela região ali. Bom, e aí mais tarde, um zelador do zoológico ali de Varginha, né, também afirmou que ele viu uma criatura estranha lá, que foi levada pelo corpo de bombeiros. Mas aí eles não acabaram deixando lá porque disseram que eles não tinham como cuidar daquilo ali, porque não sabiam o que era, né, aquela criatura. Exato. Ainda no mesmo dia, cara, só que aí numa região um pouquinho mais central, parece, né? Ainda no dia 20 de janeiro de 96, 3 meninas, sendo 2 irmãs, Liliane e Valkyria, e a amiga Kátia, estavam voltando do trabalho, e ameaçava chover forte, né? Tava ventando muito, e elas resolveram pegar um atalho que passava por um terreno baldio, que conectava 2 ruas, né? E passando nesse terreno, o terreno tinha um pouquinho de mato e tal, e quando elas olharam pro cantinho do muro, assim, desse terreno, elas viram uma criatura estranha. De acordo com a descrição delas, ela tinha cerca de 1,60 m, tinha uma cabeça grande, com 3 protuberâncias, né? E um corpo bem fino, bem delgado assim, com pés em forma de V, a pele marrom e olhos vermelhos. Essa característica dos olhos vermelhos foi bem reforçada por elas. A criatura estava trêmula e as garotas achavam que estava ferida ou que estava doente. E assustadas ali na hora, elas julgavam ser o demônio, né? Acredito que elas eram religiosas e tudo mais. Elas ficaram em pânico, correram para casa e contaram o encontro que elas tiveram para a mãe delas. Bom, no mesmo dia, né, às 18 horas, uma forte chuva estava caindo lá em Varginha e os oficiais da Polícia Militar, Marco, Eli Xerez e Eric Lopes, estavam fazendo uma varredura na região e avistam muito provavelmente a mesma criatura que foi vista no muro, né, pelas meninas. O Xerez desceu da viatura e capturou o ser com as próprias mãos. E o ser capturado foi levado para o hospital regional da cidade. O oficial Marco Eli teve contato direto com a criatura durante a captura e veio a falecer algum tempo depois de uma infecção desconhecida. Olha só, aí a gente começa a ter as primeiras evidências de que alguma coisa aconteceu lá. Primeiro, as meninas. Eu acho que se não fosse as meninas terem visto essa criatura, o caso Varginha tinha passado batidaço pela mídia. Batidaço. O que deu atenção pro caso e chamou atenção pro caso foi o avistamento das meninas. Elas chegaram na mídia falando que tinha visto demônio e tal, isso caiu no ouvido dos ufólogos, do Pacatini, do... Quem mais, Ribas, que estava na época investigando? Acho que o Edson tava lá também. O Edson, tinha uma turminha boa ali, né? Mas os ufólogos começaram a chegar lá, investigaram e viram que podia não se tratar de um demônio, sim de uma criatura de outro planeta. E começaram a investigar o caso. E as meninas deram a descrição e tudo mais e tal. Lembrando que esse lote que as meninas viram, o fundo dele dá para esse barranco que os bombeiros
pegaram uma suposta criatura na parte da manhã. Nesse caso já é a segunda criatura, né, entre aspas aqui, a segunda criatura, porque o Corpo de Bombeiros pegou uma, levou pro zoológico, mas não ficou lá, e eles levaram pra algum outro lugar, e a segunda seria essa que foi avistada pelas meninas. Não, na verdade essa avistada pelas meninas seria a terceira criatura. O que aconteceu? Quando os bombeiros chegaram no barranco lá, que eles foram acionados pelos moradores, o que estava acontecendo? Os meninos que estavam brincando ali na região, jogando bola, viram um bicho estranho que eles acharam que era um macaco numa mata ali na região e começaram a apedrejar o bicho e tudo. O pessoal ali com medo de ser algum bicho que ia atacasse eles, acionaram os bombeiros. Os bombeiros chegaram lá e junto com os bombeiros, diz que já tinham alguns militares lá que chegaram numa outra região. Eles escutaram um tiro e o que aconteceu? Os bombeiros saíram com uma criatura enrolada numa rede, que eles capturaram uma viva, e uma outra morta, que foi levada numa caixa. Ok. Então já tinha 3 criaturas aí. Sim. Provavelmente uma dessas fugiu, subiu o barranco, foi parar naquele lote. Ok. As meninas passaram, viram, a criatura deve ter ficado assustada com o encontro com as meninas. Ela saiu desse lote, atravessou a rua e entrou numa construção, numa rua acima. Rua essa que foi que o Marco Elixerez estava passando a noite e viu a criatura saindo de uma casa em construção, bateu o farol, viu aquilo, saiu correndo do carro, porque ele já tinha sido alertado pela rede que era para ele fazer ronda na região e alertar de alguma coisa incomum. Entendi. Um bicho daquele andando na rua é uma coisa bem comum. Eu não acho que o avistamento das meninas, mas é a minha opinião, tá? Eu não acho que foi só o avistamento das meninas que dá credibilidade pro caso e que levou pra mídia, na verdade. Eu acho que, cara, uma movimentação estranhíssima do exército numa cidade pequena igual Varginha já é muito assunto, muito pano pra manga. Talvez seria um pouco diferente, né, o caso Varginha, talvez nem teria hipótese de alienígena nem nada, mas eu acho que alguma coisa chamaria atenção ali, porque foi uma movimentação muito esquisita, cara. Além disso, outras pessoas viram a criatura também, o cara do zoológico, os próprios bombeiros, né, o Elixerez faleceu, né, que era do Corpo de Bombeiro. Então, de novo, eu não tô menosprezando o avistamento das meninas, não é isso. Mas eu acho que o caso Varginha tem muito mais coisa além disso aí também. Fora, cara, teve um militar do exército dando uma entrevista pra TV, cara, pro Discovery, tem isso no episódio do Discovery Channel, tal de Major Causa, o nome dele, Causa com Z. Cara, o cara falando que era um casal de anões que eles capturaram e a anã fêmea, olha isso, olha que absurdo, a anã fêmea tava dando à luz. E aí, na hora que a anã fêmea tava dando à luz, né, e o anão macho tava lá ajudando, né, antes que você ache que é ofensivo que eu tô falando, não foi eu que falei, não. O cara do exército falou isso aí. Tô parafraseando ele. Falou que o exército passou na hora e resolveu colocar os anões numa caixa e levar pro hospital. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? E aqui, se você parar pra olhar essa entrevista que ele deu, tem uma hora da entrevista que ele fala assim: então nós pegamos a criatura, desculpe, o anão. Ato falho, né, cara? Sim, feio. Então, assim, eu acho, só pra concluir o que eu tô falando, eu acho que o caso Varginha é um conjunto de eventos ali, incluindo o avistamento das meninas, que tomou a proporção que tomou, né, cara? Porque, assim, ó, se não tivesse movimentação de exército nenhum, não tivesse acontecido nada além do avistamento das meninas ali na cidade, ninguém acreditaria nelas, cara. Ninguém. Não, entendo também. A soma dos fatores é o que deu calor ao caso, né? Sim, exato. O que eu estou querendo dizer é que todos os eventos que aconteceram depois do avistamento delas é o que dá suporte pro que elas viram. Se não tivesse nada disso depois... Sim, entendo. Ninguém acreditaria no que elas estariam falando. Sim, seria só mais um caso de avistamento que tem seu depoimento aí. Exato, perfeito, entendi. Na verdade, elas teriam alegado que viram um demônio. Ai, cara. Mas vamos lá. Vamos voltar lá na rua. O senhor Marco Elixerez com o farol alto numa criatura no meio da rua. Ele desceu, tirou a blusa dele, que ele tava com uma... Tipo um... Cara, é aquelas blusas de manga comprida maiores, verdes, que os militares usam assim. Por cima da camisa branca. Ele tirou essa blusa mais grossa, chegou pela criatura, pegou ela no colo e entrou na viatura, no banco de trás da criatura. Nisso, a criatura arranhou a axila dele. Diz que daí ele partiu pro hospital... Não é o Hospital Humanitas ainda, eles foram pro hospital antes, que era um hospital menor de Varginha. Ele chegou lá com a criatura, já tinha alguns militares lá. E, junto com os militares, eles encaminharam o Xerez e a criatura para o Humanitas, que é o hospital maior da cidade. É porque esse hospital menor não aceitava o plano dos alienígenas. Provavelmente. Lá não tinha convênio. Mas aí aconteceu, a partir daí, a parada toda começou a se desenrolar ali no Hospital Humanitas. Ali que começou a chegar as criaturas,
foram para análise. Ali dizem que supostamente foi feito vídeo, pessoas examinaram, foi feito raio-x, teve a parada de pegarem as caixas e colocarem em caminhões, retornarem para a ESA. Mas antes de entrar nessa parte, eu queria passar a bola pro Ribas pra gente falar de uma parada que ficou um pouquinho para trás e que é um ponto polêmico que a gente citou no início. Nosso amigo Carlos de Souza. Cara, eu vou dizer a minha opinião aqui sobre o Carlos de Souza, não sobre a pessoa dele, que eu não conheço ele, não sei quem ele é enquanto pessoa, mas posso falar com relação ao testemunho dele. Eu não tenho como afirmar que o cara tá mentindo, assim como eu também não tenho como afirmar que ele tá falando a verdade, tá? Mas eu assisti recentemente o documentário do James Fox, né? Momento do Contato. O que eu acho até muito importante esse documentário, porque muita gente fora do Brasil não conhece o caso Varginha. E é um caso tão grande quanto o Roswell, né, cara? Não tô querendo tirar a importância de Roswell, porque foi o início de tudo, né? De acobertamento, de um monte de coisa aí que a gente ficou sabendo sobre ufologia. Mas o caso Varginha é um caso grande também, é um caso importante, né? Uhum. E muita gente fora do Brasil nunca ouviu falar, cara. Nem sabe da existência desse caso. E esse documentário do James Fox traz pra esse público, né? Traz o caso pra fora do Brasil. Ele próprio, dando uma entrevista que eu assisti, disse que, porra, ele não queria vir aqui fazer isso, cara. Porra, não, fala de Varginha, não quero. Ele tava igual o Ribas. Não, já falaram que tinha que falar e tal. Ele dá uma entrevista pra um canal americano, no lançamento, né, do documentário. Sim. E aí, pergunta, como é que você chegou lá? Fala, cara, não queria falar sobre Varginha e tal, mas aí um amigo dele em comum ia ter um evento no Brasil e tudo mais, ele veio, aí acabou, sabe, coletando as informações, vendo que tinha substância, né, no evento, no fato, e aí ele falou, não, então vou lá ver. Aí ele veio aqui algumas vezes, ficou um mês inteiro aqui, mais de uma vez, né, então foi aí que ele começou a produzir esse documentário. Pois é, ele fez com a ajuda do Marcão, que até já gravou com a gente, comigo, um PH. Uhum. Ele é ufólogo, né, e tudo. E ele trabalhou com o James Fox nesse documentário, ele foi para os Estados Unidos lá para ajudar a fazer a montagem do documentário e tudo. In 1996, the people of Varginha, Brazil, witnessed a UFO event that would change their lives forever. Só que ele planava, ia perdendo lentamente a altitude e ia caminhando. Followed another Roswell, if you will. That is a crashed vehicle that had beings on board. Mas que eles não poderiam admitir a verdade, a população ia entrar em colapso. Nada temos a esconder. Finally, the facts will be revealed. The Varginha case is considered the most well-kept secret in the military circles of Brazil. My objective here is to put some clarity on what took place in Varginha, Brazil, January 1996. 2 seres extraterrestres foram capturados, depois, posteriormente, foram levados para o hospital. The witnesses are some of the most compelling testimony I've ever heard. Meu nome é Carlos de Souza. Meu nome é Cátia Xavier. Meu nome é Liliane Silva. Meu nome é Valquíria Silva. Em 1996, eu vi uma criatura estranha ali. Action! A lot of people in this town have a little piece of the puzzle. Naquele local, eu vi o rastro da criatura, o pé. Foi onde ele falou que eu vi era uma coisa sobrenatural. This year, Mark Elixerez, he had captured this creature with his bare hands. Você confirma que o seu irmão estava de serviço naquele dia 20? Confirmo. After he captured the creature, he developed this infection that wouldn't go away. Foi pro CTI de manhã, 7 horas da manhã, 15 para o meio-dia, ele veio a óbito. This can no longer be covered up. They might shoot us because we're on the property. This can't be denied. Bateram na porta e aí eles falaram pra mim. Ficar quieto. Se qualquer que ia sofrer uma punição muito severa. This was proof. We pull this off. It'll be the most compelling testimony revealed. Of contact. Aqui, ó. Foi aqui. This is a level of confirmation that only a handful of people on this planet have.
Teve a Fernanda também, que mora aqui no Canadá, brasileira, ela faz parte da MUFON, ela também estava envolvida em algumas partes da produção, enfim. E aí teve o depoimento desse camarada que o PH falou, Carlos de Souza, né? Uhum. E, cara, se tu assistir no documentário, eles vão até o local lá onde o Carlos de Souza teve avistamento da nave, viu a nave, parece que ele viu a nave pousada, né? Ele falou que ele estava atravessando a avenida e ele viu alguma coisa caindo e achou que fosse um avião. Isso. Aí ele perseguiu o negócio até o local da queda porque ele achou que podia prestar socorro, chegou lá e ele viu que não era um avião. Sim. Exato. Só que no documentário, cara, ele exagera demais na emoção pra contar aquele negócio dele, ele chora, sabe? Eu achei estranho. E aí, cara, qual é o meu ponto de vista disso aí? Talvez o cara se empolgou porque ia aparecer no documentário de fora do Brasil. Sei lá, cara, né? Pode ser que o cara também esteja mentindo, mas assim, eu não acho que dá pra gente bater o martelo de nada do que ele falou que viu ali por conta desse comportamento. Talvez o cara tenha ficado emocionado mesmo, né? Sei lá. O Fox, na verdade, teve uma impressão diversa da sua. Ele falou, pô, cara, o cara se emocionou tanto que eu não podia dizer que era mentira o que ele tava falando. Sim. Eu nunca vi aquela reação, né? Então, assim, vai saber, né? Posso dar meu pitaco? Claro, fala aí. O Carlos de Souza, ele relata que esse acontecimento com ele foi no dia 13 de janeiro. Uma semana antes dos primeiros eventos que a gente tem notícias, vou pôr uma aspa, estou fazendo aspas no ar com os dedos, das notícias oficiais que a gente tem do caso. Qual que é o meu problema com o relato Carlos? Se o que ele relata realmente aconteceu, essa nave caiu ali e as criaturas ficaram em algum lugar, não se sabe aonde, porque ele relata que logo em seguida os militares chegaram e mandaram ele sair. Ou seja, os militares recolheram a nave rapidamente. Então as criaturas caíram, já saíram vazadas da nave, se enfiaram em algum canto, ficaram uma semana escondidas até aparecer no meio da cidade. Meu problema com o relato Carlos é esse, é a data. Não bate. Não bate. Então, pra mim, quando eu gravei sobre esse assunto no meu antigo podcast, eu tava gravando sobre o documentário do Marcão, o Moment of Contact. O Marcão até gravou comigo. E no documentário, o Carlos de Souza deu o depoimento dele. Então, eu incluí a parte do Carlos de Souza lá porque fazia parte do documentário. Mas eu falei com o Marcão, em off, que a história do Carlos não bate na cronologia do caso. Não bate. Uhum. Uma semana realmente é um tempo muito, muito largo, né, pra esse intervalo aí, né? Essa questão aí realmente é complicada. Mas, cara, assim, essa emoção dele lá dando depoimento no documentário realmente me incomodou um pouco. Uhum. Na verdade, cara, a ufologia é baseada em relato, né, cara? Sim. Uhum. Então, é complicado você saber se o cara tá mentindo ou não, entendeu? Né? Eu não tô dizendo que ele tava falando a verdade nem que ele tava mentindo, eu tô dizendo que eu não sei. Sim. Realmente não sei o que pensar. Mas o que eu posso dizer é que da maneira como ele se emocionou ali me incomodou um pouco. Uhum. Achei um pouco, sei lá, um pouco constrangedor. Não sei se essa é a palavra certa, mas enfim. Uhum. Além disso, eu não acho também que o depoimento dele acrescenta alguma coisa pro caso também, não. Não, nada. E, de novo, ele apareceu no documentário ali porque ele é um personagem ali, né? Que tá envolvido, querendo ou não, tá envolvido ali. O cara apareceu na época lá, tem entrevista dele falando que viu e tal. Sim, e novamente, vou deixar bem claro, eu não estou falando que ele está mentindo. Eu estou falando que a história dele não bate com a cronologia que a gente tem do caso. Pode ter caído nessa data que ele falou, as criaturas ficaram uma semana zanzando até aparecer na cidade? Pode, vai saber. Eu tô falando isso porque hoje em dia rola uma cobrança. Quando tu fala de algum caso, as pessoas já acham que você acha que é verdade, né? Hoje em dia rola esse fenômeno aí. Tu faz um episódio sobre lobisomem, as pessoas já estão achando que tu acredita que lobisomem existe. É isso. Apesar de existir mesmo, né, Léo? A gente já falou aí. Sim, né? A gente já definiu isso aqui. Não, Ribas. Aqui a gente tá contando um caso e acredite se quiser, entendeu? Ninguém é obrigado a acreditar. Ai, de novo. De novo não, cara. Porra. Caraca, meu irmão. Parece propaganda Jequiti, cara. Caraca, chatão, mano. Chato, né? Caraca, cara. A última vez, hein, PH, que a gente vai te chamar pra gravar. Tem que aproveitar então, hein? Toda vez a gente fala essa porra. Ai. Quando te perguntarem que rádio você ouve, responda. ZYP23 Paranormal FM. Paranormal FM.
Mas vamos voltar ao caso. Hospital Humanitas, as criaturas estão lá no Hospital Humanitas. Lembra pra vocês que eu falei que eu já tinha notícia desse caso e que eu gostava e eu comecei a tentar pegar notícias? Pois é, eu não vou lembrar o ano certo agora, se foi junho de 96 ou junho de 97, eu não lembro. Eu frequentava muito já falei desse clube várias vezes, que eu ia lá pescar e tal, não sei o quê. E era clube? Como se fosse... chama Clube Náutico Três Marias, é numa cidade do interior de Minas Gerais. Tá. Achei que era um inferninho qualquer aí de BH. Assim. Inferninho. Bom, enfim. Cara, quem fala inferninho, né? Pô, pleno 2023, cara. A mesma pessoa que fala www. São as mesmas. Ah, isso aí, são entendi. as mesmas. Falou o camarada que não sabe tirar print de tela no celular. Claro que eu sei tirar print, é só bater a foto. E no computador. Ele tirou uma foto da tela do computador. Ele precisa de um segundo celular, né, cara? Isso é um print, né, não? Depois eu que sou velho. Para. Gente do céu, Mas, cara. enfim. Nós todos nascemos antes de 80, hein? Vamos ficar ligados nisso, hein? Mas voltando aqui, poxa, é foda ser o único compromissado com a verdade aqui, difícil. Voltando lá, a cidade, Três Marias, era no interior de Minas, então eu ia muito passar a temporada lá. É um clube, um acampamento, um camping, na beira da represa de Três Marias, tem a Hidrelétrica de Três Marias, beleza. Lá tem sempre gente do Brasil inteiro indo, passando férias, vai temporada, não volta mais e tal. Em junho de 96, junho de 97, a gente tava lá, na beira da represa, de noite, de madrugada, tocando violão, e passou um pontinho no céu, provavelmente era um satélite. Aí, eu ET de Varginha voltando pra casa. Aí todo mundo começou a rir. Aí uma menina que tava lá, eu tinha conhecido ela nessa temporada, foi a primeira vez que eu conheci ela lá, virou e falou assim, vocês ficam rindo, mas você sabe que essa história é verdade, né? Aí todo mundo começou a rir, eu falei assim pra ela, mas como assim é verdade? Aí ela falou assim, PH, ela é prima do ET. PH não, ninguém me chamava de PH naquela época, me chamavam de Paulão. Né, Paulão? É porque ela é prima do ET e tal, não sei o quê. E a menina ficou sem graça e falou, deixa pra lá. E continuamos tocando violão. Subindo, indo embora já e tal. Fui atrás dela e falei assim, vem cá, aquela história que você contou lá embaixo e tal, por que você falou aquilo? Ela falou assim, não, porque... Ela primeiro falou assim, você tá perguntando sério ou você vai rir da minha cara? Eu falei, não, eu tô falando sério. Ela falou assim, não, porque eu tenho um primo, ele é de segundo grau, sei lá, é mais afastado da família. Eu acho que foi em 97 mesmo, porque ela falou que foi festa de fim de ano. Que ele passou a festa... Ele sempre frequentava a casa dela, ela morava em Uberlândia, ele sempre frequentava a casa dela, mas ele passou aí só no final do ano. Por quê? Porque ele tinha sido transferido pra uma base lá no sul do país. Aí eu falei, tá, mas por quê? Ela falou assim, não, porque ele contou que ele tava lá na ESA e ele foi acionado, junto com 2 amigos dele, para irem buscar um aparelho de raio-x no hospital em Varginha. Eles foram, entraram no caminhão, os 3, caminhão lonado, fechado assim, dirigindo, foram lá, chegaram lá, a cidade estava cheia de barricada já e tudo, pedindo trânsito. Ele passou, entrou e parou com o caminhão na traseira, entrou pela porta de trás do hospital e parou lá. E colocaram algumas caixas lá dentro. Mandaram eles voltarem para a ESA, aí disse que o comandante dele falou pra ele se ele queria voltar pra casa ou se ele queria dormir na base, mas ele tinha que estar ali, acho que por volta de 5 horas da manhã, alguma coisa assim, pra ir pra Campinas, levar aquele equipamento de raio-x pra Campinas. Ele dormiu na base, foi lá, pegou com o pessoal, levou o equipamento pra Campinas, entregou as caminhonetes lá e voltou numa outra que não foi a que ele veio. Beleza, morreu o assunto. Dias depois ele vê no jornal aquela parada toda e tal, não sei o que, hospital, não sei o que, buscar a criatura e tal. Pô, ele ligou as coisas e falou, porra, aconteceu alguma coisa. E contou isso pra ela numa festa de família. Tava lá todo mundo brincando e tal, o assunto pintou, ele contou essa história pra família dela lá. E ela foi e me contou. Eu fiquei sabendo dessa história que pessoas da ESA foram buscar e tal, muito antes disso cair na mídia, alguém falou alguma coisa, ou pelo menos de eu ter tido contato com isso, que eu só fui descobrir anos depois. Então já era uma coisa que batia muito com as histórias que estavam acontecendo, saca? E infelizmente naquela época eu não tinha contato com ela, e-mail, nem tinha naquela época, nem nada. Perdi o contato. Cara, o caso Varginha é tipo uma coxa de retalho, né, cara? Tem várias, deve ter muitas histórias assim, né? Uhum. Que aconteceram na época e as pessoas não sabiam do que se tratavam, né? Então, cara, eu acho que assim, volto a dizer, eu duvido muito que o Exército Brasileiro tinha protocolo pra qualquer coisa desse tipo aí, que pudesse acontecer, né? E assim, cara, tu imagina a confusão que deve ter sido essa operação, cara. Confusão interna. Uhum. De disse-me-disse, devia ter militar que não sabia, não fazia ideia do que estava acontecendo também. Exatamente. Né? Isso sem dúvida, né? O peão da ponta não sabe o que tá rolando, só vai lá e busca aquela encomenda e volta, né? Exatamente. Até recentemente aí, acho que ano passado, surgiu um militar falando que serviu lá na época, aí teve o ufólogo falando que era mentira e tal, que a época que o cara deveria estar servindo não batia com o caso. Uhum. Enfim, mas também não trouxe nada de novo, sabe? Depoimento do cara não trouxe nada de novo. O cara deu a descrição da criatura que todo mundo já tá careca de saber, sabe? Uhum. Né? Então,
Também outra... beleza, legal, uma testemunha militar confirmando que todo mundo já conhece, a história que todo mundo já conhece. Legal. Mas no final das contas, cara, eu acho que a gente nunca vai ter uma confirmação disso aí. Será que não? Eu acho que não, cara. Acho difícil. Eu realmente acho que não. E aí, cara, tem um ufólogo da época, que o cara tava até sumido, o Pacatini, né? O Vittorio Pacatini, ele reapareceu aí recentemente, final do ano passado, e falou bastante coisa do caso, né? Sim. Teve live dele. Ele falou que ele viu um vídeo. Ele disse que viu um vídeo da criatura, que a criatura parecia que tava sofrendo no vídeo, né? Inclusive as meninas também, quando viram o alienígena lá, o suposto alienígena, abaixado no muro, tinha um cheiro muito forte de amoníaco, né? E ele parecia que tava com a pele molhada, né? Uma espécie de suor, alguma coisa do tipo. E ele emitia um som esquisito também, né? Pela boca. E ele parecia que tava sofrendo também, né? E aí leva a gente a pensar, será que é a atmosfera daqui da Terra que faz mal pra pele dele, ou até o Sol mesmo, né? O Sol, não sei porque, viajando pra fora do planeta, você acaba tendo contato com o Sol também em algum momento, né? Mas talvez o oxigênio da Terra, alguma coisa assim, ou de repente o organismo dele não é preparado pra respirar o ar que a gente respira. Vai saber, né, cara? Uhum. Tô dando hipóteses aqui. E aí, cara, assim, eu acho muito difícil surgir alguma coisa aí, sabe? Pode até aparecer algum militar aí no fim da vida falando e tal, mas como que o cara vai provar, né, cara? E supostamente existe essa fita aí, né? Do ET de Varginha, né? Eu não duvido que exista, não duvido. Eu também não duvido, não. Mas pensa bem, PH, uma fita gravada de 97, a qualidade não deve ser das melhores, cara. Cara, se ela estiver bem guardada, bem condicionada, pode ter perdido um pouco, sim, mas ela é perfeitamente, vamos dizer assim, visível ainda, dá pra você ver tranquilo. Agora, vamos partir do princípio que o caso Varginha é real. Pra mim é real. Sim. Pra mim é real. Mas... vamos colocar assim, ele é real. Quem quiser aí que não acredite. Sim, acredite se quiser, entendeu? A gente não tá obrigando ninguém a acreditar. Exatamente, Ribas, muito bem. Cara, você acha que se eles pegassem essa criatura, levassem pro hospital, fosse fazer igual, tem história que foram feitas chapas de raio-x da criatura, saca? Foi feito um exame dela ali, não digo uma autópsia, mas foi feito um exame. Você acha que isso não ia ser registrado? Claro que ia. Cara, a gente não sabe nem se esse material tá no Brasil. Exato, tem isso também. Né? Tem isso também. Exato. Eu duvido que isso tenha ficado em poder do Exército Brasileiro. Duvido, cara. Duvido. Não, pois é. Agora, você pode ter essa coisa. Esse tipo de material, você tem registro, foi feito algum tipo de trabalho pra manter esse registro, pra restaurar esse registro, pra preservar. Isso é óbvio. Apesar que eu não sei agora se foi o Jackson que me falou isso ou se foi o Marcão, que eu perguntei uma vez sobre os vídeos que o Angie Holanda falou que fez trocentas horas de vídeo da Operação Prato. Eu perguntei ele, cadê esse material? Ele falou, PH, deixa eu te falar uma coisa. O material que existe em posse da Força Aérea são cerca de 2 a 3 minutos os melhores vídeos que ele fez e entregou para uma reunião a portas fechadas com o comando. O restante ficou mofando numa sala do comando lá de Manaus até alguém pegar e jogar fora como descarte. É isso. Não existe mais. O que tem são 3 minutos. É exatamente isso, cara. E outra coisa, a gente sabe que militar muda de posto, né? O cara sai, entra outro. E aí quem entra já não vê aquilo ali com a mesma importância que o outro tinha. Então, assim, é um negócio... É uma estrutura muito complicada, né, cara? Muito complexa de entender também, sabe? Eu acho difícil, cara, aparecer alguma coisa aí que a gente fala, caraca, realmente... aconteceu mesmo, tá aqui o vídeo do alienígena. Eu acho complicado, cara. Acho difícil. Eu quero muito estar errado. Eu quero muito. É claro, eu também quero. Mas eu não tenho essa esperança toda, não. Eu acho que com o tempo, igual você falou, militares que estavam ativa na época lá, estarem agora já ou se aposentando ou já aposentados, numa idade bem avançada, eu acho que a hora que, se for pra falar alguma coisa que eles quiserem, vai ser agora. Então é questão de tempo, não sei, vamos esperar. Mas vocês lembram que eu falei de provas que tinha envolvimento dos militares americanos nessa operação? Pois bem, o Exército Brasileiro ele não tinha um protocolo para isso. Esse protocolo foi enviado dos Estados Unidos para cá com todo um planejamento de contenção e recolhimento de tudo que eles pudessem relativo ao caso. Mas como que você está falando isso? Qual que é a prova que você tem? Durante um programa chamado Canal Espaço Aéreo, ano passado, um controlador de voo chamado Marcos Feres, que era controlador de voo da torre de comando, acho que de Campinas, em 96. No dia 21, ou seja, um dia depois do avistamento das meninas. Ele pegou no radar um avião da Força Aérea dos Estados Unidos entrando no espaço aéreo do Brasil sem autorização de voo. Achando aquilo estranho,
ele pegou o telefone e foi reportar que aquele avião estava entrando sem autorização de voo. Na mesma hora, um comandante lá do alto escalão entrou lá na cabine para conversar com ele e falou assim, olha, isso aí é um assunto particular, deixa que a gente resolve. Pois bem, esse avião pousou em Campinas, diz que de Campinas saíram 2 helicópteros para o sul de Minas, e esse mesmo avião decolou no mesmo dia 21, na parte da madrugada. Carregando o quê? Não sei. O que podia ser? Mas faria sentido isso, até porque a origem de tudo isso foi uma tentativa de abate, né, da nave nos Estados Unidos, né? Então na teoria, vieram perseguindo para ver onde ia parar e tudo mais, efetivamente. Né? E a gente já conversou disso aqui em outros programas, que desde os incidentes lá dos Los Alamos, daquela trindade de incidentes ufológicos, que tem um protocolo de acobertamento e de recolhimento desse tipo de material. Eu já falei várias vezes aqui que existia um departamento do exército americano especializado nisso. E tem inclusive um camarada que trabalhou lá, o coronel, chama Clifford Stone. Achei que era o Coronel Groves. Ele trabalhou nesse departamento, sei lá, 35 anos, 40 anos da vida dele. Ele morreu, acho que foi ano retrasado. Mas antes de morrer, ele pôs a boca no trombone e falou tudo. Que participou de várias missões de recolhimento de nave, de corpos. Já tiveram contato com mais de 37 raças, espécies diferentes de alienígenas, saca? Então, que os Estados Unidos têm um controle muito grande disso, acho que eles só não apitam na Rússia e na China, no resto. Coincidentemente também, cara, a gente não tinha um programa espacial robusto, né, cara? Nunca tivemos investimento, acho que nem em cacife pra isso. E aí, logo depois dos fatos de Varginha, o Marcos Pontes foi selecionado para ser um astronauta no programa da NASA, né? Foi pro espaço e tudo mais. Tem uma outra teoria conspiratória uma correlação. Eu ouvi essa teoria até num outro podcast, cara, porque eu tava pesquisando o assunto também. Acho que foi no Mundo Freak que o apresentador comentou essa linha de conexão, que realmente faz sentido, né, cara? Pô, a gente nunca teve pelo menos assim, que a gente ouvisse falar, né, com bastante relevância. E quando o Marcos Pontes foi pro espaço, cara, porra, o nome do Brasil realmente entrou em destaque, né? Sim, e cara, engraçado pra caralho que eu escuto podcast desde o princípio, sabe? Um dos primeiros que apareceram foi no Netcast. E eles têm um episódio que eles entrevistam o Marcos Pontes. E no começo do episódio, o Azaghal já virou e falou assim, eu tenho que tirar isso esse elefante branco da sala, senão o programa não vai pra frente. Senhor Marcos Pontes, é verdade que a sua ida pra NASA foi em troca do ET de Varginha? Perguntou na lata pra ele. Ele riu pra caramba e tal, e falou assim, quem dera fosse verdade, acontecesse uma coisa assim, e da gente saber que ia ter. Aí deu um maior discurso filosófico e falou que não tem essa história. Se foi isso aí mesmo, nem ele sabe, cara. Se bobear, tem isso mesmo. É verdade. Quando ele viu, ele já tava lá na NASA. É verdade. Agora, o que tá nos bastidores aí, nem ele devia saber. Ai, caralho. Ele acaba sendo o peão da ponta também, né, cara? Uma outra ponta, mas também é um dos peões da ponta. Então, assim... Pois é, exatamente. Os 12 majestosos já tinham movido todas as cordinhas lá pra isso acontecer, né? Sim. Cara. Cara, é tipo aquele camarada na empresa que não perde o emprego, ninguém entende porque o cara tá lá. Tô ligado, o cara tem costa quente, é tipo isso. Conheço. O cara quer mandar em você, o cara não é porra nenhuma que quer mandar em você, né? Mas então, vamos seguir a cronologia pra gente ver até onde a gente vai? Agora, eu queria fazer um adendozinho antes da gente entrar nessa parte final e já. Bora. Muita gente, quando escuta o caso Varginha, acha que o caso Varginha acabou aí. No Hospital Humanitas, o exército recolhendo tudo, botando o trem numa caixa, enfiando no avião e mandando pra fora daqui. Mas não. Teve um avistamento no zoológico da cidade de uma senhora chamada Dona Terezinha. Isso foi por volta ali de março, ou seja, um bom tempo depois que o caso Varginha esfriou. Ela falou que ela estava numa festa, que era um saguão anexo a uma área do zoológico, e ela saiu na varanda desse salão para fumar um cigarro, e quando ela chegou na varanda, ela viu uma criatura idêntica que as meninas viram, mas usando um capacete, olhando para ela de pé numa grade. Ela ficou meio assustada com aquilo, voltou para chamar o marido, né, você tá doida, mulher, não sei o que, quando ela conseguiu levar ele, a criatura já não estava lá. Beleza, passou. Alguns dias depois, se eu não me engano, 3 ou 4 dias depois, 4 ou 5 animais do zoológico morreram. Animais diferentes. Morreu uma anta, morreu uma jaguatirica, 2 pássaros lá que eu não lembro qual que era, e um outro animal, que tinha uma alimentação muito diferente entre eles. Mas eles morreram da mesma causa, de ulceração gástrica no intestino grosso. Alguma coisa cáustica, meio que tipo um ácido, rebentou o intestino deles inteiro por dentro e eles morreram. Que doguinho, né? Alguém alimentou esses animais aí com que doguinho. Caralho, agora que doguinho. Cara, pode ter sido mesmo. Um turista de Petrópolis chegou lá e jogou que doguinho pros bichos, não viu a placa, não alimente os animais. Mas enfim,
Descobriram que alguma coisa ácida ou um quidoguinho destruiu o sistema digestivo deles, intestino grosso, tudo. Eles morreram dessa causa. Foi feita autópsia dos animais, tudo. Inclusive, vocês estão escutando, tem um programa fantástico no YouTube, que é o Comando da Madrugada. Sim, fantástico. Mas aqui, voltando, tem um programa, o Comando da Madrugada, do Goulart de Andrade, do caso Varginha, que ele faz o caso inteiro e ele vai no zoológico entrevistar a veterinária que fez a autópsia dos animais. E ela fala que os 3 tiveram a mesma causa de morte e ela não sabe explicar o que matou os animais. Coincidência que foi, sei lá, poucos dias depois que a dona Terezinha viu a criatura lá? Não foi. Lembrando que o oficial também faleceu, né, cara? Sim, o Marco Elixerez também faleceu. Né? Sim. Um bom parênteses, Léo, que você lembrou, que quando a família do Elixerez pediu o relatório da autópsia para saber a causa da morte, eles não conseguiram. E a irmã do Xerez, ela demorou anos na justiça para conseguir o resultado da autópsia. E quando ela conseguiu, ele estava todo rasurado. Pois é. Investigando depois, o médico que examinou ele e tudo, falou que ele estava com um tipo de septicemia. Septicemia é quando você tem o seu sangue infectado por bactéria, alguma coisa assim. Contamina o sangue todo. Ele pegou uma septicemia que ele não conseguiu, com nenhum antibiótico que ele administrou para ele, resolver o problema. E foi só piorando a ponto dele morrer. Agora ele fala, o que matou ele, eu não sei, eu nunca vi aquilo. E eu vi pesquisador falando que a morte dele não tem nada a ver com o caso Varginha. Bom. Tipo, como não, né, cara? O timing, né, cara, não bate, né, velho? É foda, né? Isso é foda, enfim. Como se não bastasse esse avistamento da dona Terezinha lá no zoológico e tudo, tem relatos que num rio ali próximo de Varginha, eu não vou lembrar agora o nome do rio, teve uma operação do exército e vários militares foram vistos nesse rio, com redes e tudo, e eles conseguiram capturar 3 criaturas nesse rio. Isso meses depois também do caso de Varginha. E detalhe, 2 criaturas eram iguais às que as meninas viram, mas uma das criaturas era bem parecida, só que totalmente peluda. Era uma criatura peludona. Testemunhas relataram isso, que foi pego depois dos acontecimentos do caso Varginha. Então isso já seriam 7 criaturas nessa soma total aí. Cara, até hoje ninguém sabe ao certo quantas criaturas foram capturadas, mas foram muitas. Entendi. Muitas. Entendi. Alguma coisa ali entre 5 e 8, 9, sacou? Muita coisa, né? Impressionante, cara. Agora, é aquela parada, né? O que essas criaturas estavam fazendo ali depois do caso Varginha? Elas estavam procurando as primeiras que ficaram perdidas. E detalhe, quando as criaturas estavam lá no Hospital Humanitas, depois que elas foram retiradas tudo, os funcionários do Humanitas relataram que eles viam luzes sobrevoando o hospital, se aproximando. Ou seja, tinham alguma coisa ali procurando. Inclusive no documentário do Marcão, o Moment of Contact, eles entrevistam uma família lá que, no dia seguinte do avistamento das meninas, tinha uma nave gigantesca em cima da casa deles com aquele facho de luz tipo de helicóptero, sabe? E que eles saíram pra fora e viram a nave em cima da casa deles. Caraca, doideira, né? Eu acho que tentaram voltar pra buscar os outros, né? Sim, talvez. Tipo uma missão de resgate. Eu também acredito que seja alguma coisa assim. Agora tu imagina o quanto que essas criaturas aí sofreram, né, cara? Às vezes eu me pego pensando nisso aí, né? Essa história de Varginha pela perspectiva dessas criaturas, né? Sim. Imagina, cara, tu tá num planeta que tu não conhece direito, ou conhece, sei lá, né? Mas, gente te caçando. Imagina, cara, que situação bizarra deve ser. É o filme do ET, ué. É o filme do ET. É verdade, isso mesmo. É basicamente isso, né? Tá aqui, isolado, querendo fazer contato, querendo retornar e não consegue. Né? Pois é, imagina se uma das meninas ali conversa com a criatura, leva ela pra casa, dá MM pra ela, e o exército vai atrás dela, ela foge, põe meio bicho numa bicicleta e, cara, isso é lindo. Ia mesmo. Aí sim, aí esse caso ia bombar. Ia. Tem uma coisa que eu me pergunto desse caso aí, que até se eu estiver perdendo algum detalhe, o PH vai poder me corrigir. Mas, cara, eu fico imaginando como é que retiraram os destroços da nave lá, né? Porque não acharam mais nada no local, no suposto local onde a nave caiu, né? Ô Ribas, aí que tá uma parada interessante. Tirando o relato do Carlos de Souza, eu não conheço nenhum relato do local da queda. Pois é, cara. Não conheço. Pois é. Aonde que essa nave caiu? Cara, pode ser que a nave não tenha caído, tenha ficado ali em manutenção, um períodozinho. Mas como que ela não caiu se ela tava variada, cara? Não foi só uma testemunha que falou que ela tava variada, foi mais de uma, sacou? Que essa nave caiu, porque as criaturas saíram dali. Se a nave não tivesse caído, tivesse ido embora, as criaturas teriam ido embora com ela. Sem dúvida, não faz sentido, né? Tem razão. Não ia ficar ali de bobeira, né? Exato. Eu gravei um episódio com o Antônio Faleiro um tempo atrás, a gente tocou no assunto Varginha, ele falou que não acredita no caso Varginha. Ele falou que ele acredita sim que as meninas viram alguma coisa ali no muro e tal, mas essa história toda de militar, que pegaram, que levaram, ele não acredita. Aí eu perguntei ele por quê. Controverso, hein? Sim, muito.
Aí eu questionei ele, mas por que você acredita? Ele falou, cara, imagina uma nave com as criaturas caem, as criaturas saem dessa nave, pelada, sem roupa, sem nada, pro meio de uma cidade povoada. Não faz sentido. Por que eles não procuraram abrigo num local mais seguro, até um possível resgate vir? Elas eram criaturas de consciência, saca? Ou eram animais? Porque pra eles saírem sem roupa, desarmado? Não demonstra inteligência ali. Exato. De ter malemolência, né? Malandragem carioca, né? Pô, cara, mas como que tu tem malandragem num planeta que tu não conhece, né, cara? Não, entendo isso tudo, mas... entendo que eles estão ali, né? Por acidente e tal, né? Bom, sei lá, mas... A gente sempre teoriza que os aliens, né? São seres desenvolvidos, inteligentes, mas a gente não sabe também, né? Então, mas é exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que a gente romantiza demais essa questão de seres de fora do planeta. Tudo bem. A gente imaginar que tem criaturas entrando numa nave e chegando aqui, atravessando o cosmos, por exemplo... Se presume que sejam inteligentes. Inteligente com certeza, mas presume-se que eles têm uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa, né? Pra fazer isso. Até pelo tempo das viagens e as distâncias que são absurdas, né? Anos-luz e tal. Então, quando a gente vê esse tipo de caso e a gente imagina que estão vindo de um lugar muito distante daqui, a gente já parte da premissa que eles são mais desenvolvidos, tecnologicamente falando. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu acho que não necessariamente eles são mais evoluídos no sentido de, pelo menos não da maneira como a gente romantiza, entendeu? Quando a gente fala alienígena, vem, Star Wars na cabeça. Sim. Mandalorian. Os caras, pegam uma nave e vão ali como se estivesse na padaria comprar um pão. Então, assim, eu não acho que eram bichos irracionais, pelo menos nesse caso aí, até porque eram humanoides, né, cara? Tudo bem que não quer dizer muita coisa, mas eu acho que eles eram racionais, sim. E acho que, cara, deve ter rolado um acidente e eles ficaram ali, cara, perdidos. E aí começou nessa de, um humano viu, no caso das meninas viram, depois levou, o corpo de bombeiro pegou, levou pro zoológico. Então foi um negócio meio caótico pra eles ali, né, eu acho. Tá, mas eu não consigo parar de pensar nisso que o Faleiro falou, que não faz realmente sentido. O porquê delas terem saído de onde elas estavam e ter ido pro meio de uma cidade. Essa questão do sem roupa é bastante questionável, né, cara? Porque a gente... talvez roupa seja uma coisa humana também, Pode ser também. Sim, sem pode dúvida ser. né? Porque os animais não usam roupa, né, cara? Então, só a gente, exatamente. os únicos animais que usam roupa somos nós, né? Sim, mas porque os animais, aspas, são animais irracionais, bem aspas, assim que não são, né? Mas a grosso modo. Isso pra mim é o seguinte, a gente não sabe qual é o protocolo dessas criaturas aí, né, cara? O modus operandi, né? Então quando você fala, por que ele foi sem roupa? Cara, não sei. Porque pra mim tá no mesmo nível da pergunta, o ET tem uma nave, pra que ele vai pra Varginha? Ele podia ir pra Las Vegas. Pra que ele vai pra Varginha? Sim. Ele vai pra Varginha porque ele pode ir pra Varginha. E outra, a nave dele quebrou, né, velho? Foi um acidente, ele não escolheu cair ali. Sim. Pois mas cara. Independente disso, né, cara? Se você vai viajar, você não viaja só pra Vegas. Você viaja pra Vegas, você viaja pra São João do Matozinho, você viaja, pro deserto do Atacama. Você escolhe diversos destinos conforme que você quer conhecer, né? Então, eu tenho que ir pra Nova York, então. Não, eu posso ir, sei lá, pra Maceió, que é um lugar que eu quero conhecer. Beleza, não quero ir pra Nova York. Cada um tem sua vontade. Eu já ouvi. E a questão da inteligência também é muito relativa, né, cara? A gente tem uma compreensão... É isso aí. Uma compreensão nossa do que é inteligência. A pessoa é inteligente, tal. Mas mesmo quem é inteligente, é muito inteligente num assunto específico. Exatamente. O cara, meu irmão, é PhD em física, o cara é foda, não sei o que. Mas aqui, dá pra tu apertar aquele parafuso ali? Puta, não sei. Não sei não, tá ligado? Então, assim, às vezes o cara sabe viajar, viagens interestelares, ou às vezes não viaja nem em distâncias grandes, o cara viaja entre dimensões. Sim, né? Exatamente. A gente não tem essa noção. Então, às vezes a pessoa não tem uma inteligência como a gente percebe, né? Mas tem a sua inteligência dentro do seu segmento ali, né? É que eu acho que a gente romantiza demais essa questão. Baseado nas coisas que a gente vê aqui em filme, né, cara? Eu até mencionei isso em algum momento aí, do tipo... Uma vez eu vi um vídeo de um ET no meio do mato, acho que eu já mencionei isso aqui. Até acho que foi acho que o PH tava junto. Era o Bilu? Mostrei pra mim... Não era o Bilu, não. É um vídeo bem maneiro, inclusive. E aí mostrei pra um amigo meu, ele, mas ET não se comporta assim. Aí eu falei, tá, mas como é que tu sabe? Como que tu conhece algum? Entendeu? Então, assim, cara, é complicado, né? Sim. Cara, tem até uma teoria
não é minha, tá? Eu escutei alguém falando, eu achei interessante, estou dividindo ela com vocês. Que esses alienígenas, do caso Varginha, e de alguns outros casos, até mesmo de Roswell, as naves que caíram aqui são sondas de pesquisa, que elas não têm realmente a intenção de descer e interagir diretamente. Essas criaturas são construtos biomecânicos com função específica ali de dirigir a nave, de fazer ela funcionar, coletar as pesquisas e tudo. A partir do momento que a nave é avariada, elas ficam meio desnorteadas, porque ela tem um elo psíquico, a nave. Já foi falado isso também, que a nave não tem controle nem nada, que as criaturas têm um elo de ligação com a nave ali, é assim que elas pilotam e tudo. Quando a nave é avariada, elas perdem meio que controle, assim, ficam meio desnorteadas e saem a esmo e acontece o que aconteceu. Não sou eu que estou falando, são teorias que aparecem. É possível, com certeza é possível, sim. Ela assim, é uma parte integrante da nave, né? A nave exatamente. Ser uma parte do organismo dela, de alguma forma, né? Essa associação. É como se ela fosse aquela sondinha que sai da nave para ir lá coletar uma plantinha, uma pedrinha e volta para a nave, e é isso. Uhum. A ideia que eu tenho desses objetos aí é que é um negócio muito frágil. Claro que, assim, muito avançado, tecnologicamente falando, mas ao mesmo tempo muito frágil e suscetível a um monte de coisa, né, cara? Até porque, quando eu imagino, né, você tá viajando para um outro planeta, né? Você não tem noção de todos os riscos que você vai enfrentar ali, condições. Perfeito. Entendeu? A partir desse princípio que os caras são ultra avançados tecnologicamente e conhecem tudo do que acontece aqui no planeta, eu acho meio bobo até imaginar isso. Sim. Deve ter esse risco grande aí dos caras. Né? Pô, o caso Roswell era isso, né, cara? Os radares de micro-ondas lá danificaram lá. As naves ficavam desorientadas e caíam. Sim. Né? Sim. De acordo com os relatos lá. Então... E de novo, né, cara? Igual o Léo falou, às vezes o cara domina viagem interestelar, mas não é mais avançado que a gente em outros aspectos, né? Por exemplo. Pode acontecer também. Né? A gente não sabe a natureza do fenômeno, né, cara? A gente não sabe de onde que eles vêm, o que eles querem, então fica difícil teorizar alguma coisa. Pois é. Quando te perguntarem qual rádio você ouve, responda ZYP23, Paranormal FM. Cara, sabe uma discussão que me cansa com relação à ufologia? Essa discussão, pra mim, é sem sentido. É uma discussão sem sentido e que não leva a lugar nenhum. Que é essa questão desse cabo de guerra da ufologia é ciência ou não é? Qual é o sentido disso? Cara, mas olha só, ciência é uma coisa que você pode provar replicando aquele fato e comprovando que ele ocorre por aquilo que você ocasionou. Entendeu o que quis dizer? A partir do momento que o fenômeno OVNI você não consegue replicar nem explicar, não pode ser considerado ciência. É apenas uma hipótese. É isso. Exatamente. Mas é que eu acho que a discussão se ufologia é ciência ou pseudociência é uma perda de tempo. Porque, cara, ciência é saber e a gente não sabe de nada do fenômeno OVNI. Por isso que não é ciência. O que a gente ciência. sabe é baseado em relato, entendeu? A gente usa a nossa ciência daqui da Terra para estudar o que acontece. Para estudar a marca no chão, para ver se tem radiação. E aí a gente usa a nossa ciência terrena para tentar entender o fenômeno OVNI. Mas, cara, ufologia vai ser ciência um dia se tiver nave voando abertamente aqui e a gente passar a estudar a anatomia dessas criaturas e como a nave deles funcionam, estudar a tecnologia deles, aí sim, aí vai virar uma ciência, porque a gente vai saber o que está acontecendo. Até lá, cara, a gente está no escuro. Ô Ribas, foi bem interessante você tocar nisso, porque no dia dessa nossa gravação, dia 19 de abril, hoje na parte da manhã, indo para a parte da tarde, teve a segunda audiência ufológica no Senado dos Estados Unidos, aberta. Só que diferente das outras vezes, antes dessa audiência acontecer, a aberta, teve uma audiência fechada, que materiais e documentos sigilosos que não podiam ser de domínio público foram apresentados aos senadores em ambiente fechado, e logo depois se abriu a sessão aberta para fazerem perguntas relativas ao que eles viram. Isso. Eu assisti, mas eu não assisti o começo. Eu vi só do meio pro final. Então o que aconteceu lá? Eles começaram a apresentação deles mostrando dois casos ali, um que a gente já conhecia, que é de um OVNI deixando tipo um rastro, como se fosse de calor por trás, que eles explicam lá que não era, que é um caso que eles têm uma forte tendência a achar que é explicável, mas eles mostraram outro de uma sonda no Iraque. Esse vídeo já está circulando há algum tempo aí, não é um vídeo novo também, mas lá eles mostraram mais detalhes e tentaram analisar o vídeo e mostraram o que eles conseguiram na análise. Partindo desse ponto, eles fizeram exatamente o que você falou. Por que
que a ufologia não é a ciência. E o Dr. Sam Kirkpatrick, acho que é isso mesmo. Que era isso mesmo. Isso, né? É o físico-chefe lá do programa da ARO. O que ele explicou? Que atualmente eles estão com muito problema para investigar o fenômeno a fundo, porque eles não têm o escopo todo. Quando acontece um caso ufológico, às vezes eles conseguem só os dados de radar, só o relato de uma testemunha, ou só um relato militar. Eles não conseguem reunir todos esses relatos, todos, de um caso, e conseguir comparar os dados de radar, de termógrafo, dessas coisas, com relatos de piloto e poder chegar a uma conclusão sobre o caso. Faltam dados para eles. Só que mesmo assim, eles conseguiram catalogar uma porrada de eventos com padrões em comum. E partindo desse ponto em comum, eles estão começando a estudar os casos e aglomerar os casos em casos específicos que têm a mesma assinatura de calor, a mesma frequência de rádio em radar, a mesma velocidade. Cara, eles estão fazendo um trabalho gigante. E o Kirkpatrick terminou essa primeira parte falando que a ufologia ainda não é uma ciência, porque ciência se comprova com dados. O ARO existe para tentar reunir esses dados e transformar a ufologia em ciência. E a partir exatamente isso que eu tô falando. Exato. É isso aí. Eu tô falando que isso foi o foco da audiência hoje, foi isso. Porque acho que essa pergunta que você fez é o que todo mundo faz. Por que não é considerado ciência? É por isso que eu tô dizendo que essa discussão é perda de tempo. Esse cabo de guerra do ufologia é ciência ou não é uma perda de tempo absurda. Porque não é ciência, porque a gente não sabe, a gente tá no escuro nesse assunto aí, né? A gente não tem nada em mãos que comprove, né? Assim, o fenômeno OVNI já está comprovado que existe. Sim, acontece. Sim. Agora, o que é, da onde vem e qual o propósito, a gente não sabe. Pois é. Né? A questão é essa aí. Então, aí a minha opinião de extra classe aqui é a seguinte, cara. Por exemplo, a gente vai voltar ao que a gente falou no começo aqui desse episódio. As galhofas que entram nesse segmento, assim, a galera que começa a querer ganhar conotação, ganhar importância, tira a seriedade do assunto. Pelo seguinte, vamos imaginar um conceito físico aí, sei lá, teoria das cordas, por exemplo. Um pouco antes de ser comprovada, né, de ser determinada, ela com certeza era uma doideira. Einstein falou teoria da relatividade. Não existia antes dele comprovar aquilo de alguma forma. Então, até você comprovar aquilo vai ser doideira pra todo mundo, né? O método é que é importante. Você tem que respeitar o método, né? O método científico é testar, vamos fazer uma vigília, vamos coletar provas e tudo mais. Mas se você coleta provas e nego vem e retoma tuas provas, meu irmão, e descredibiliza tuas provas, aí não vai virar ciência nunca, né, cara? Na conotação mais nobre de ciência, né? Porque se você falar física é ciência, beleza, mas porra, quando que passou a ser? Quando todo mundo aceitou que é, né? Que, não, beleza, posso provar essa teoria aqui, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Mas se você tá lutando contra o sistema que não quer que ninguém saiba das paradas, aí complica muito, né? Ô, Léo, eu acho que o Ribas até assistiu essa parte da audiência lá, que ele falou que não pegou o começo. Mas essa parte que eu vou falar já é mais do final. Teve uma hora que uma senadora questionou o Sr. Kirkpatrick sobre o que aconteceu no início do ano. Foram abatidos objetos ali na fronteira dos Estados Unidos, do Canadá. Todo mundo já sabe essa história, vocês já falaram aqui. Eu já falei lá no... Porra, tem feijão aqui em casa até hoje. Pois é. Eu já falei lá no meu podcast de nome que eu não posso mais falar, que já acabou minha cota, que não se sabe o que é, mas a versão oficial que são balões. O senhor Kirkpatrick hoje falou que, quando ele foi questionado sobre isso que era, ele falou assim, a gente não sabe o que é, porque não tinha uma bandeira da China ou da Rússia ou de um outro país, teoricamente, de tecnologia que podia ser inimiga, estampado. Mas ela falou assim, poxa, mas foi usado um míssil de $1 milhão para abater esse objeto, e esse míssil foi pago com dinheiro dos contribuintes. Você não acha que os contribuintes merecem saber o que foi atingido lá? E ele falou, mas aí é que tá, a gente não sabe, porque isso não chegou pra gente. Essa informação não saiu dos militares. Aí ela até questionou, mas vocês não têm uma integração de informação com todos? Eles falaram assim, não. Uma das metas do ARO é integrar todos esses órgãos isolados num só e fazer disso um estudo. Resumindo, não foi balão que eles derrubaram lá. Não foi. Sim. Bom, a gente vai concluir esse assunto da seguinte forma. A gente vai ler aqui a declaração que foi feita pelo general de brigada Sérgio Pedro Coelho Lima, que era comandante da ESA na época, que em 8 de maio, né, de 96, logo depois dos acontecidos, logo depois não, né, 5 meses após os acontecidos, reuniu a imprensa, leu uma nota de esclarecimento, informando que nenhum elemento material da Escola de Sargento das Armas teve qualquer ligação com os fatos. Terminando essa declaração, o repórter da EPTV perguntou onde estavam os outros militares citados. Ele respondeu, trabalhando em prol do exército e em prol da nação. O senhor tem como provar? Ele perguntou. Não temos que provar nada, e o que eu tinha a falar foi lido nessa nota. Foi a resposta do general Lima, né? Que depois virou as costas e saiu.
deixou os repórteres convencidos de que realmente alguma coisa aconteceu. Ou seja, quanto mais se declara, cara, que não há nada, né, e eles inventam desculpas em cima de desculpa, em vez de revelar, aconteceu isso, a gente não sabe o que é, não podemos dizer e tal. A coisa fica comprovada que alguma coisa aconteceu. Aí você cria sua teoria, né? Aí fica contigo pra criar. A gente sempre discute isso aqui, que verdade é uma só. Não existem várias verdades. A verdade, ela é única. Quando o cara vira na primeira declaração e fala assim, não, o que as meninas viram foi um morador do local lá do Jardim Andere, chamado Mudim, que tinha uma certa deformidade física, um problema mental, e elas confundiram com ele. Não era porque as meninas conheciam o Mudim. Inclusive, até deram cigarro pra ele e tal, esse tipo de coisa. Tempos depois, é a história dos anões que o Ribas contou no início, que eles falaram que era um casal de anões. Cara, sim. E depois veio a história do alinhamento também, né, Ribas? Teve essa história dos alinhamentos também, que tinha esse comboio. Cara. Então... Porque ele, pra justificar essa movimentação de caminhão do exército, disseram que, estavam levando os caminhões pra fazer alinhamento e balanceamento em Varginha. Sim. E tempos depois apareceu um outro general falando que a movimentação atípica no Hospital Humanitas é porque eles estavam fazendo reconhecimento de cadáveres da época da ditadura, alguma coisa assim, e por isso que, como era uma coisa assim, sigilosa, eles isolaram o hospital. Cara, por que essa versão não apareceu de início, então, sacou? Por que ela muda com o tempo? Porque não é verdade. Esses remendos são sempre catastróficos, né, cara? Sempre os caras que tentam remendar a parada e acaba piorando a versão da história que já era fraca por si só, né? Mas é isso, cara. Mas a questão é que, assim, pra quem é interessado pelo assunto, isso aí dá credibilidade. Sim, sim. Pra quem acha que é baboseira, isso aí confirma que é baboseira. Sim. Entendeu? No final das contas, a pessoa acredita naquilo que valida o que ela já tá pensando. É isso aí. Entendeu? Sim. Agora, olha só, a gente já contou o caso Roswell aqui. Vocês relembrem o caso Roswell. Caiu uma nave, os militares foram lá, recolheram a nave, recolheram os destroços, levaram os corpos pro hospital, recolheram os corpos do hospital, levaram para a base de White Patterson, todo esse traslado. Em Varginha, caiu uma nave, as criaturas foram recolhidas, foram levadas para o hospital, foram retiradas do hospital, foram levadas para Campinas, de Campinas para fora do Brasil. É o mesmo modus operandi. Pois é. É o mesmo protocolo em ação. É só pegar os fatos do caso Varginha e os fatos do caso Roswell, que eles são idênticos. Inclusive vale falar que, assim, tem dedo de militar americano, dedo não, os caras se afundaram no caso Varginha até o joelho, né? Até o Marcão, conversando com ele falou que ele ouviu de um militar que, na época que estava acontecendo, né, que aconteceu o caso, foi uma confusão, né, cara, porque tinha militar americano deliberando sobre o que ia fazer, né? E aí o cara escutou nos corredores de um batalhão, não vou saber, acho que talvez o de Varginha, não sei. Acho que nem é de Varginha, né? O contingente que veio era de outro lugar, né? Não teve isso? Teve. Ele tava lá na escola da ESA e um dos oficiais saiu da sala, assim, uma sala de reunião muito puto e tal, passou por ele e ele tava esperando ele pra conversar, falar alguma coisa, e começou com ele e falou assim, o que foi que você tá nervoso? Ele falou assim, não, esse povo vem de fora e acho que pode mandar na gente. Isso. E falou de uma outra forma, ele falou assim, o cara não fala nem português e quer cantar de galo aqui. Exato, isso mesmo. Entendeu? Então, assim, cara, os protocolos usados em Varginha vieram de fora, cara. Vieram de fora. Então, eu acredito até que a parte de desinformação faz parte desse protocolo aí. Com certeza, cara. Com certeza. Isso que eu vou falar aqui agora, eu passei pro Marcão, mas o Marcão provavelmente não divulgou isso pra ninguém ainda. E, cara, infelizmente é uma coisa que eu passei pra ele e eu não tenho como provar porque a pessoa que me passou não quer que eu cite o nome dela. Vão lá, vou falar pra vocês aqui. Um conhecido meu, tá? Vamos dizer assim, virou me e falou assim, PH, eu ouvi seu episódio lá de Varginha e tal, não sei o quê. E olha só, quando eu estava... Eu não lembro se ele ouviu o episódio ou se eu falei numa live ou algo de Varginha. Enfim, ele entrou em contato comigo por causa do Varginha. Ele falou, quando eu era novo, eu servia na Escola Militar das Agulhas Negras. Uma madrugada em janeiro, acionaram a gente para montar 2 pelotões para sair numa missão de reconhecimento. Eu fiquei no pelotão reserva e um amigo meu saiu nesse pelotão que foi. Ele não saiu nessa reserva, ele não precisou ser acionado. Mas quando o amigo dele voltou, ele perguntou de que tinha sido, o amigo dele virou e falou assim, cara, não sei. A gente viajou por horas, paramos uma estrada de terra, mandaram eu descer e atirar em qualquer coisa anormal que aparecesse, para mim manter o perímetro lá. O caminhão continuou, colocou outro soldado lá na frente e continuou isso. Passou umas 3 horas, eles voltaram a recolher a gente e foi embora. Onde que ele estava? O que ele estava fazendo? Era Varginha.
Por que botaram ele numa estrada de terra com tanta gente pra fazer um perímetro no cordão de isolamento? Porque eles não queriam que alguma coisa passasse. Agora, o quê? Eu não sei, e ele não soube me falar. Isso que ele me contou. Ele falou, cara, eu acho que tem alguma coisa a ver com essa história. E pra mim tem. Eu passei essa informação pro Marcão. E o Marcão me falou que ele já tinha informação que outros batalhões, não só o da ESA, enviaram pelotões lá pra ajudar nessa contenção. De novo, é mais uma parte do acobertamento. Se você pega muita gente de um local só e põe numa missão, tem muita testemunha de um local só pra trocar informação ali e saber o que aconteceu. Quando você dilui isso e divide, fica difícil essa troca de informações. É mais fácil esconder alguma coisa. Sem dúvida. Dá informações diferentes pra pessoas diferentes, na ordem diferente. Você vai cuidar só disso aqui, você cuida só disso aqui. Exato. Fica realmente mais fácil esconder, né? E outra, igual esse cara que foi lá, ele não sabe o que ele foi fazer lá. Não sabe. Mas um outro pelotão que foi pro outro canto, provavelmente alguém lá viu alguma coisa e sabe de alguma coisa. Se vai vir falar algum dia, tomara que sim, né? Pois é. Bom, a gente fica na expectativa de oficialmente ter confirmação das coisas, mas acho muito difícil, cara. Eu também acho, cara. O trampo que é pra se negar as coisas, cara, é tão grande que, porra, não compensa depois falar, não, a gente escondeu por isso, isso e isso. Então, meu irmão, esquece. Vamos torcer pra acontecer uma coisa que a gente possa comprovar, que a gente possa visualizar, né? Cara, eu, de coração, eu acho que assim, o que tá acontecendo agora do Congresso americano, com esse esforço, tentar entender esses fenômenos aí, por mais que os caras já saibam que existam e que, né, acobertaram já um monte de coisa, eu continuo achando que os caras não sabem de tudo. E talvez o que tá acontecendo de uns tempos pra cá é novo pra eles também. Pode ser. Pode ser criatura de outro lugar, ou às vezes eles não sabem nem se tem criatura envolvida, ou se são sondas, só sondas mesmo que estão vindo aqui. Então, eu acho que só isso que está acontecendo agora, de ter esse esforço aberto, né? Obviamente aberto até certo ponto, porque tem muita coisa que os caras não estão falando ainda, e eles já admitiram isso, né? Só o fato disso estar acontecendo eu já acho bem grandioso, assim, cara. Eu já acho que é uma confirmação. Porque, cara, deixou de ser aquela coisa, porque o fulaninho ali, lá de Minas, viu o ET. Deixou de ser isso. Sim. Há muito tempo. Eu não tô nem querendo engrandecer os Estados Unidos, não entendo dessa forma. Eu vejo da seguinte maneira: militares de uma potência mundial estão falando abertamente sobre isso. Ponto. Independente se é Estados Unidos ou outro país, eu vejo dessa forma. Eu não vejo, os Estados Unidos está falando, eu vejo uma nação está falando sobre isso abertamente, né, estudando. Isso pra mim já é um grande passo, né, perante isso aí. Ô Ribas, uma coisa que eu não esqueço, que uma vez você me contou que você estava numa conferência de ufologia aí no Canadá, e você encontrou com uma pesquisadora que te contou uma parada da NASA, que pra mim, na hora que você me falou isso pra mim foi chocante, eu nunca esqueci isso. Você sabe do que eu tô falando, não sabe? Da Paula Harris? Sim, conta pra galera aí o que foi que ela te falou. Não, acho que eu já falei disso aqui, que ela disse que a NASA tá desenvolvendo um aparelho pra enxergar o multiverso. Sim. Agora, se eles estão desenvolvendo uma parada dessa pra chegar ao multiverso, é que com certeza eles já desconfiam que existe um multiverso, concorda? Não, com certeza, tem indícios, né? Devem ter. Se eles estão fazendo algo pra poder ver isso aí, é porque deve ter algum sinal, né? Algum indício, né? Mas, cara, é o que o Léo falou, assim, até eu tava ouvindo o episódio do Pé Grande, né? E aí, no início, a gente fala do cientista que descobriu o gorila, que estava catalogando, tinha avistamento de um ser humanoide peludo, enorme. Imagina o quanto esse cara não foi ridicularizado pela comunidade científica. Sim. Né? Tipo, esse cara aí é louco, né? E não, o cara descobriu uma espécie nova, um gorila, entendeu? Então, ao mesmo tempo que a ciência ajuda muito a gente a se esclarecer, né, e evoluir, estudar um monte de coisa, parte da comunidade científica é um pouco travada, né, no sentido de pensar em possibilidades, né? É porque, cara, a gente imagina nossas possibilidades limitado com o conhecimento que a gente tem. À medida que o nosso conhecimento vai evoluindo, as possibilidades aumentam. Coisas que eram ficção científica há não muito tempo, 20 anos atrás, hoje são comprovadamente reais. Matéria escura, teoria das cordas, entrelaçamento quântico. Isso tudo hoje está comprovado cientificamente. E você pegar coisas igual tipo entrelaçamento quântico, explica muita coisa de avistamentos que pode ser visto e tudo mais. Então, eu acho que as explicações vão vindo à medida que a gente for compreendendo melhor, como é que eu posso dizer, o mundo que a gente vive, o universo, como é que as coisas funcionam. Porque tem muita coisa que a gente não faz nem ideia, cara. O ser humano é muito preso no conhecimento ali da Terra. As nossas próprias leis da física, saiu da Terra para fora, já era. Não se aplica mais. Pois é. Eu vi, cara, o Bob Lazar falando que a ciência não consegue manipular a gravidade, cara. Não consegue entender a gravidade completamente. Se eu for parar a pensar, é um negócio muito maluco mesmo, né, de você entender. É muito doido de entender. É um conceito bizarro, né, cara? Sim, quando eu era pequeno que falava que a Terra girava o tempo todo, eu pensava, como é que a gente não fica tonto ou então cai de cabeça para baixo?
É verdade. É complicado mesmo, cara. Porque você não tem material suficiente pra estudar até a exaustão, né, cara? Você realmente não consegue exaurir, né? Você não consegue, não tem mais hipótese aqui. Então isso tá comprovado. A gente aceita, tá comprovado. E muitas vezes a ciência pode ser, cara, como compor uma música, né? Você começa a compor a música e você chega num ponto e fala, cara, se eu não parar, essa porra nunca vai ficar pronta, né? Então eu vou desistir aqui, ó. E aí todo mundo aceita que aquilo ali é o que tá pronto, entendeu? Então pode ser que Einstein, se tivesse insistido um pouco mais nos cálculos dele, tivesse descoberto um parado totalmente diferente, sei lá, entendeu? Então a gente, a gente é limitado demais pelo nosso conhecimento pouco, né? Eu me pergunto se... É porque hoje a gente já sabe quem é Einstein, né? A gente já tem ele na cabeça das coisas que ele participou e tal. Eu me pergunto se na época dele ele foi tão respeitado quanto ele é hoje. Não. A comunidade científica devia torcer muito o nariz pra ele. No início, sim. Mas depois que ele começou a provar aquilo que ele falava, ele começou a ganhar um respeito gigante. Cara, pra provar a teoria dele da relatividade, ele teve que esperar um eclipse pra poder provar. Saca? Cara. Que ele provou ali com dados e falou, cara, eu preciso de um eclipse, eu não vou saber agora os detalhes técnicos de por que ele precisava, mas era alguma coisa da angulação da luz à lua, com a luz do sol, com a sombra da terra, para ele calcular a velocidade, e ele comprovou. E a partir daí, as coisas que todo mundo considerava dele piração, vieram à tona. Então. Ele era pouco conhecido, era de boa. Aí quando ele virou famosão, aí nego respeita, né? Sim. Pois é, mas é isso, entendeu? Eu acho assim, cara, organizações, e aí a gente pode colocar, não é organização, mas comunidades, pode ser comunidade científica, do que for. É cada um puxando peixe pro seu lado, cara. Sim. No final das contas, sacou? Sim, É o cara que descobriu uma coisa ali, que ia ganhar um prêmio Nobel, e aí o cara, né, se tu assistir Big Bang Theory, tem isso aí, né, cara? Os físicos lá, o Sheldon, os caras um tentando descredibilizar o outro, né? Sim. Assim, é claro que é uma sitcom, é uma série, né? Não é pra ser levada a sério, mas, cara, isso faz parte do ser humano, né, cara? Cara, agora, isso faz todo sentido hoje em dia. Por que a parada é dividida? Imagina que o exército descobre alguma coisa do fenômeno OVNI. Por que eles vão divulgar isso com as outras forças, com os negócios, se ele pode chegar, sei lá, pro Congresso e falar assim, eu tenho uma coisa foda que eu preciso de mais verba pra pesquisar. E ele vai ter. Porque eles não vão querer que a Rússia tenha tecnologia alienígena. Sim, eu tô falando isso, que quem tem o conhecimento não quer dividir. Exatamente, cara. Cara, tem aquele filme Sinais, que é um filme que eu adoro, inclusive, o Mel Gibson. Tem um trecho que o irmão dele, o Meryl, que é o Joaquim Fênix, né? Isso. Eles foram na cidade comprar algumas coisas, né, e tal. E aí já tava rolando aquele burburinho de alienígena, de luzes no céu e tal. E aí ele entra acho que é uma coisa do exército ali, e aí tem um militar sentado numa mesa lá e ele fala que ele quer se alistar e tal. E o militar começa a falar dos processos, do protocolo de invasão dos alienígenas. Cara, aquela cena é muito maneira. E aí ele fala, bom, primeiro eles mandam alguns só pra ver, só pra sentir o terreno, pra ver que perigo que eles vão encontrar, como é que é a nossa estrutura militar e tal, e aí depois que eles entendem que é tranquilo vir aqui, chegando, invadir, aí eles vêm mais em massa, né? Já vem com os exércitos e tudo. Tu vê, cara, essa é a cabeça do militar, cara. Sim. Se tu for trocar ideia com o militar sobre invasão alienígena, o cara vai te dar esse protocolo aí. Porque é a maneira que ele entende. Exatamente. Faz sentido no nosso conhecimento, né? O treinamento que o cara recebeu. É isso, cara. Pois é. Basicamente é isso. Pois é. Bom, gente, deixa eu falar uma coisa então, porque assim, a gente conseguiu novamente falar de um assunto e não acrescentar nada nesse assunto. E não chegar numa conclusão. PH. Nem tem o que acrescentar mais em Varginha, né, cara? A verdade é essa. Acredite se quiser, PH. A verdade é essa. Não provou nada que ele falou que ia provar. E isso já estava provado desde o começo, que ele não ia provar nada. Que isso aí eu provei, é um charlatão. É um charlatão de marca maior. Eu provei. Mas, cara, assim, eu acho que as pessoas vão ficar contentes, dentro da minha presunção, de ouvir a nossa opinião, porque as pessoas pedem, né, cara, você falar do assunto, né? Então, eu acho que nossa forma de mencionar o assunto é interessante para algumas pessoas. E por isso a gente agradece muito a vocês, gente. Muito obrigado por nos ouvirem aí. É isso aí, cara. Eu realmente acho que aconteceu alguma coisa ali em Varginha, envolvendo seres de outro planeta. Porque tem muita coisa aí, cara. Tem muito. É uma reação em cadeia que aconteceu ali, né? Não foi, de novo, né? Não foi um avistamento e um relato, não.
Rolou um avistamento, um contato direto com a criatura, visual das meninas e outras pessoas também. Para corroborar isso, tem a movimentação estranha do exército naquela região, que não tem interesse nenhum ali. Que interesse que o exército tem de fazer qualquer coisa ali em Varginha, né? Morreu uma pessoa, faleceu uma pessoa. Então, assim, eu realmente acho que aconteceu, cara. Realmente acho que aconteceu. Mas é a minha visão sobre o caso. Eu acho que tudo que tinha pra falar já foi falado desse caso aí. Mas, ao mesmo tempo, cara, pra mim é um caso muito importante, né? Pra ufologia mundial, né? E meio que botou o Brasil no mapa aí, apesar de ter Operação Prato e tudo. Porque, cara, Operação Prato é um caso fantástico, mas, ao mesmo tempo, ficou na mão do militar ali, entendeu? Não foi um negócio tão aberto quanto Varginha, né? E a Operação Prato aconteceu na Ilha de Colares, que, né, tá lá, tipo, lugar isolado, então ficou muito ali fechado naquilo ali. O exército conseguiu acobertar ainda mais também, porque foi tudo controlado pelo exército, né? Era uma operação militar aquilo ali, propriamente dita, né? Exato. E foi numa época que não tinha câmera, não tinha celular, tudo bem que Varginha também não, mas já foi numa época que tinha internet, a informação já era mais amplamente difundida, né, cara? Então, assim, eu realmente acho que Varginha é um caso muito importante, e pra mim tá no mesmo nível de Roswell. Sim. Concordo. E você, PH, qual é a tua? Cara, o Ribas falou tudo aí, não tem nada a acrescentar. A única coisa que eu tenho a acrescentar aqui é que é um caso muito grande, pra mim tá no top 5 de casos ufológicos mundiais. E a Operação Prato, ela é muito grande, mas ela é basicamente a história que o Urangia Holanda contou. A gente não tem muito além disso. Meu irmão, Operação Prato vai rolar quando eu for na tua casa em BH. Prepara aí que... Só prato fundo. Operação Prato, garfo e faca. Operação Prato Fundo. Mas voltando aqui, que a única coisa que a gente tem da Operação Prato até hoje é o depoimento do Urangia Holanda. Até hoje. Eu não vou falar mais nada, mas tem coisa aparecendo aí, tem coisa foda pra vir. Tu vai ficar dando spoilerzinho de acredite se quiser aqui no Paranormal não, tá, eu não falei nada. Chegou no meu limite já também, pelo amor de Deus. Eu sou um cara tolerante, mas pelo amor de Deus, né? Um amigo meu que conhece uma vizinha que tem uma prima que trabalha na Globo falou que no Fantástico vai passar um negócio. Boa, então tá certo. Bom, cara, a minha conclusão é a seguinte, cara, realmente é um caso importante. Muitos fatores diferentes corroboram o fato, né? Mesmo se você isolar um depoimento, né, ou um avistamento, ou um relato, não descredibiliza o caso, né? Não tem um que seja o chave, né? A base, né? A espinha do caso. Então, se você deslocar um ou outro, você ainda consegue ver sentido. Então, isso acho que prova que alguma coisa muito estranha aconteceu. Só o deslocamento de força pra cá, né, cara? O quanto de esforço foi feito, e é feito até hoje, né? Pra manter as coisas em silêncio. Isso tudo corrobora que houve alguma coisa. E, assim, que bom que nada de pior aconteceu, né? Que não foi invasão alienígena ainda. Morreu uma pessoa, né? Sim, morreu uma pessoa. Isso com certeza é terrível, né? Até onde a gente sabe uma, né, Ribas? Eu desconfio que tem muitas outras vítimas nesse caso aí que a gente não ficou sabendo. Pois é possível, né? Se a gente não sabe, é possível. Né? E aí eu vou fazer a pergunta que eu fiz quando a galera pergunta por que o ET vai pra Varginha. Por que o militar americano vai pra Varginha, cara? Sim. Né? Quem explica isso aí? É isso aí. Se nada há lá pra ver, por que os caras estão lá, né? Qual o interesse dos Estados Unidos de mandar militares pra Varginha, cara? Cara, vocês acham coincidência não ter acontecido nada lá? Ter essa movimentação toda do exército lá local e um avião da Força Aérea dos Estados Unidos entrar no Brasil sem autorização de voo? Ou seja, é um voo, um avião não oficial, que veio numa missão aqui não oficial. Pegar o quê? Não sabemos. Pois é. O Birajara Rodrigues e Vitório Pacatini dizem ter recebido informações seguras de que o suposto ET foi levado no dia 22 de janeiro pelo Exército até uma unidade militar em Campinas. Lá vai começar a próxima etapa da investigação. Apesar de todos os desmentidos, mesmo levando em conta o quanto é difícil acreditar que uma criatura alienígena esteve por aqui e foi capturada pelas Forças Armadas, os pesquisadores estão convencidos. Alguma coisa muito importante aconteceu na cidade de Varginha no mês de janeiro de 1996. Quando te perguntarem que rádio você ouve, responda. ZYP23 Paranormal FM.
Paranormal FM. É isso, gente. A gente falou que podia falar aqui dentro dos dados que temos. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa visão do assunto. E a gente se encontra daqui a pouquinho. Mas antes de partir, a gente tem muitos recadinhos pra dar, né, Ribas? É isso aí. Ó, primeiramente, agradecer a presença do PH aqui. Ô, valeu. Que isso, coisa estranha. Coisa estranha, mano. Eu estranhei agora. Estranhei essa candura. Não, cara, a gente zoou o PH, mas gravar com ele é maneiro. Os episódios ficam legais. Não, o PH é nosso parceiraço. Sempre foi, né? Desde o episódio 0, o cara é nosso parceiro. Tamo junto. Pois é. Vamos ver como é que vai ser daqui a pouquinho, né? Que tá chegando aí a 100 mil plays, tá chegando a não sei o que, 1 milhão de downloads. Aí, meu irmão, já começa a ficar inacessível. Já viu? Já tá subindo a cabeça aí, né? Meu irmão, não vou nem falar nada, deixa ele. Pois é. Tá ficando marrento demais ele, né? Tá, já tá insuportável já. Cara, eu respondo todo mundo que me manda mensagem. Não deixo de responder ninguém. É isso, mantenha a tua humildade. O que te leva longe é a tua humildade, irmão. Pois é. Primeiramente, agradecer também os nossos apoiadores, né, cara? Galera que tá apoiando o nosso projeto aí. Se você quiser fazer parte do Paranormal FM, ajudar o projeto a crescer ainda mais, entra lá no nosso Apoia-se, que é apoia.se/Paranormal FM. Entra lá no nosso Apoia-se e dá uma ajudinha pra gente, que significa muito. E se você não puder entrar no Apoia-se, uma forma de ajudar a gente também é divulgando o nosso projeto, manda pros seus amigos, compartilha, avalia a gente lá nas plataformas de streaming e segue a gente também lá no Spotify, no Google Play, né, na sua plataforma preferida. E é isso. O que mais, Léo? Faltou alguma coisa? Bom, vamos ler aqui rapidinho as caixinhas do Instagram da galera que respondeu as nossas caixinhas lá, super rapidinho aqui. Obviamente, agradecer o contato de todo mundo. A gente tá recebendo a galera que quer mandar, quer participar do podcast, quer mandar relatos, né, de acontecimentos paranormais e tudo mais. Então a gente tá formatando. Eu tô pedindo as pessoas para mandarem, a princípio, por texto ou por áudio, no nosso e-mail lá, né? paranormalfmpodcast@gmail.com. Pode mandar por lá ou mandar direto pela DM do Instagram, que fica mais fácil, a gente tá mais ativo ali. E vou começar lendo as caixinhas aqui. A primeira mensagem aqui da caixinha é do Patrick, e ele diz o seguinte: minha namorada Luana adora a musiquinha da vinheta. Parabéns pelo podcast. Valeu, Patrick. Que bom que ela gosta. Isso é mérito do nosso queridíssimo Farofa. Isso aí. Próximo aqui do nosso querido Morgan, lá do Pesquisa OVNI, tem um podcast também, vai lá ouvir. É só procurar no Spotify Pesquisa OVNI, segue ele no Instagram também, posta bastante coisa legal. O Morgan falou o seguinte, ó: Morgan aqui, abraço acuado pra vocês. O que acham de falar sobre os projetos secretos do governo? A gente meio que já tá falando, né? Os OVNIs de Los Alamos é bem isso, mas tem outras coisas também, né, que não tá necessariamente relacionado à ufologia, né? A gente pode fazer um apanhado aí, de repente. Sim, ó, tem outra mensagem boa aqui, ó. O Fenrizão, manda um abraço pro Fenrizão e fale da teoria do Alcide ser o PH do multiverso. As pessoas estão levantando essa hipótese de o Alcide ser o PH, mas vamos deixar no ar por enquanto. Cara, porque assim, ó, num futuro apocalíptico, o PH morreu, né? Lá em 2077. Sim. E aí ele transferiu a consciência dele para esse robô que ele mandou pro passado aqui numa máquina do tempo. É isso aí. Pra me aconselhar a não ser tão bonzinho, falar assim, não seja bonzinho. Então a gente não pode deixar eles se encontrarem, porque senão pode acontecer um colapso aí no espaço-tempo, né? Vai ter um colapso temporal. Exatamente. Então a gente não pode deixar eles se encontrarem, não. Pode acabar com o mundo, né, cara? Exatamente, cara. Exatamente isso. Próximo aqui, ó, do Matheus de Joinville, lá de Santa Catarina. Que tá um EP sobre o livro russo da tipologia alienígena. Um abraço, senhores. Cara, eu tenho essa pauta pronta. Aí, ó. Tá pronta. Tá pronta. Essa pauta está prontinha. Mas tá onde? Deve estar em outro podcast. Não. Aqui, falar pra vocês, tá na pasta finalizadas de um podcast chamado Paranormal FM. Eu vou procurar. Se eu não achar, eu posso te culachar? Pode. Não, peraí, eu não coloquei ela não. Eu não subi ela ainda não. Aqui, eu vou mandar pra vocês no zap agora. Desculpinha do governo. Provo. É um balão. Provo. É um balão. Aí, Matheus, tá vendo com o compromisso dele aqui, né? Deixa eu mandar um abraço rapidinho pro Lucas também, Lucas Lima. Ele tá em Ribeirão Preto, mas é natural de Três Corações, Minas Gerais. Escuto tanto vocês que me sinto amigo. Falem sobre lugares ou cavernas que dizem ser portais para outros lugares. Pô, excelente, hein? Gostei. Bacana, Lucas. Abração pra você aí. Vamos procurar essa pauta aí, PH. Tá aí, ó. Acabei de mandar pro Ribas. Essa agora? Não, eu tava procurando a outra e mandei. Agora cavernas que seriam portais para outros locais. Essa é legal. Vamos procurar essa aí também. Show de bola. Pois é.
Ó, a próxima aqui é da Milena Castro. Ela diz o seguinte: rapazes, vocês são excelentes. PH, sou de BH e acho que te vi em Santa Teresa. Um abraço, Milena, olha aí, ó. Olha o expose do PH aí. Ô, Milena, abraço pra você. Não sou eu não saio de casa, não saio. Dificilmente. Isso é verdade. Se você me ver no supermercado, pode ser eu. É verdade mesmo, cara, é verdade mesmo. Vou mandar um beijo aqui pra Ju, a Ju de Pinda, São Paulo. Seria legal um episódio sobre a história de Maria Degolada. Pergunta se a gente conhece, que ela disse que é uma mulher que foi vítima de feminicídio em Porto Alegre nos anos de 1800 e virou uma lenda por lá. Um beijo pra vocês. Ouviu falar? Eu já ouvi falar disso aí. Bizarro, né? Não seria uma versão da loura do banheiro, não? Pô, não sei, cara. De repente é uma versão sulista, né? É, porque a versão da loura do banheiro é uma loura que foi degolada e ela assombra os banheiros e tal, não sei o que, quando você aparece no espelho. É uma versão adaptada da Blood Mary, da Maria Sangrenta dos Estados Unidos. Ah, pode crer. Pode ser que ela tenha outro nome lá na região dela. Maria Sangrenta é um nome muito mais bizarro do que loura do banheiro. Loura do banheiro é um negócio que não dá medo, né? É verdade. Até você ver. Verdade. Até você encontrar. Também tem isso, exatamente. Bom, essa foi a mensagem da Juliana Young Miller. Obrigado, Ju, pela sua mensagem aí. Tamo junto. Beleza. Próximo aqui, ó, do Lucas Sato. Quer dizer que vem ufologia por aí, ó. A galera já tá ligada quando o PH tá aqui pra falar de ET. Tá vendo? Termine de maratonar e digo, tem um novo podcast favorito. Pô, valeu, Lucas. Brigadão, cara. Pode parar por aqui mesmo. Não precisa ouvir nada de acredite se quiser nada não, que não tem nada a acrescentar lá. Aqui acredite se quiser o quê? Aqui tu chegou, tu já tá bem acomodado aqui, fica tranquilo. E um abraço aqui, ó, pro Naldinho Silva Lira. Falem sobre os Incubos. Afinal, eles também inspiraram o nome de uma das melhores bandas. Pô, concordo, Incubos é pica, irmão. Pica, som brabo. Bacana aí, um tema legal. Incubos e Sucubos. Não conheço a história do Incubos. Não, da banda ou da mitologia? Se eu falar que eu não conheço muito bem Incubos banda também, eu vou ser enxotado? Não, de forma nenhuma, pô. Nem é uma banda tão mainstream, não. Então tá, então eu não conheço nenhum dos dois direito. Incubos e Sucubos, já ouviu falar dos espíritos? Não sei se são espíritos, é mitologia, né? Já. Sucubus é que atacava homem e aliás, Incubus atacava homem e Sucubus atacava mulher. Sim. Ah, é? Não, acho que é o contrário, mas enfim. Todo mundo que já jogou Darkstalkers conhece a Sucubus, a Morrigan. Ah, então. Sucubus é feminino. Ok. Uma mulher demônio. É a Morrigan do Darkstalkers. Tem no Diablo também tem Sucubus. Ah, então bacana. Só pela mitologia eu já curti, vamos buscar isso também. Mas era um caô pra galera justificar a masturbação. Ah, ok. É isso. A poluição noturna. Ah, tu se masturbou de noite? Pô, foi, mas não foi. Foi a Sucubus que veio aqui, me visitou e me fez fazer isso. Saquei, pode crer. É isso, entendeu? Sim. Bom, deixa eu atropelar e mandar mais um aqui, ó, pra Mariana de Pirapozinho, interior de São Paulo. Amo o podcast de vocês, não perco um. Sucesso. Valeu, Mari. Tamo junto aí, valeu. Ó, a próxima mensagem aqui do Matheus Neotti. Aquela risada do PH. É carisma ou sinal de que é algo errado? Eu vou te responder, Matheus. É algo muito errado aí que acho que nem terapia resolve. Sim. A pessoa ser de bem com a vida é muito errado. Ainda mais nesse mundo que a gente vive. Não é de bem com a vida. Não. De bem, não, isso não é. Isso é loucura. Isso não é de bem com a vida. Quando o cara saca a carta do mundo que a gente vive, irmão, porra, o cara tá sem argumento. Cara, é tipo o filme do Coringa. Sabe qual é? Que ele vivia rindo à toa? É o PH. E o Coringa era feliz, rapaz. Tudo pra ele era piada. Porra, não era. Não era não, velho. Não era feliz não. Não vou falar besteira não. É feliz ele não era não. Cara, é loucura pra você. Pra ele não era. Começou os dois. Vamos baixar o bolinho o casal aí, porque tem uma pessoa, um terceiro aqui, tá? Pô, get a room vocês dois aí. Deixa eu fazer meu trampo aqui. Ó, beijo pra Gisele Costa que falou: falem sobre Sete Além, Gisele de São Paulo. Pô, cara, eu tô afim de falar desse tema aí, cara. Sim, já é recorrente esse pedido, hein? Já pediram outras vezes. Né, PH? Né? Cadê? Pois é, boa pergunta, cadê? Bom, gente, eu acho que o clima ficou pesado, a gente vai ter que encerrar por aqui. Obrigado por quem participou. Ó, se vocês viram o post aí da camiseta do Paranormal FM, vai rolar, hein? Fiquem atentos, economizem dinheiro. Só não economizem o que vocês mandam pro Apoia-se, mas o resto vocês economizem pra comprar camisa. É isso aí. No mais, galera, muito obrigado pela audiência novamente e tamo junto. É isso aí, pessoal. PH, passa pra galera aí teus contatos. Como é que o ouvinte faz pra te achar? Não que seja difícil, né? O cara tá famoso. É só procurar lá no Spotify, Acredite Se Quiser Podcast, no Instagram também, @Acredite Se Quiser Podcast. E é isso, não é difícil me achar. Tá lá,
Ou então você escuta durante o episódio aqui alguma das 70 vezes que eu citei o nome do podcast e fica mais fácil ainda. O famoso PH Jequiti, né, cara? Toda hora, se quiser. Isso funciona. Vocês lembram dessa propaganda até hoje. Jequiti tá na cabeça de vocês. É verdade, funciona mesmo. Mas o Silvio é um gênio, né? Vamos combinar entre nós aqui. PH, obrigado pela tua participação, irmão. Muito obrigado. O onipresente PH. Eu que agradeço. Juntou-se aqui aos debulhadores de mistérios, Ribas e Léo, para fazer esse episódio aqui alucinante. Gente, obrigado de novo aí pela presença de vocês todos. PH, beijo pra você e tamo junto. Valeu. Valeu, gente. Até o próximo episódio.